fazem parte do programa TES, Tecnologia Ética Sustentáveis. Eu já deixo aqui o convite para os participantes para que se inscrevam na nossa próxima oficina, que vai tratar sobre como construir prompts de IA generativo. Será ministrado pelo Dr. Rodrigo Martins, juiz de Direito do TJ de Minas, que é especialista em inovação. Pois bem, hoje nós temos aqui conosco do TRF3 para nos ensinar sobre como utilizar a ferramenta Fábrica de Cálculos, a desembargadora Daldi Santana, o juiz federal Caio Moisés e os servidores Érico Fujita e Kate Ferreira. A desembargadora federal Daldi Santana, desembargadora do TRF3 desde 2011, já foi conselheira do CNJ e atualmente é a presidente da Comissão de Informática do TRF3. O Dr. Caio Moisés é juiz federal na Terceira Região desde 2002, já foi membro da Turma Nacional de Uniformização e atualmente é o coordenador das turmas recursais da Seção Judiciária de São Paulo. O servidor Érico Fujita é técnico judiciário, bacharel em Direito, possui especialização em língua portuguesa. Atualmente ele é o diretor da Divisão de Cálculos e Perícias Judiciais do Juizado Especial Federal Civil de São Paulo e também diretor da Central Unificada de Cálculos Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo. O servidor Kate Ferreira é analista judiciário na área de contadoria, possui graduação em Ciências Contábeis e pós-graduação em Direito Previdenciário. Para mim, desembargadora, Dr. Caio, Érico e Kate, é uma alegria muito grande poder receber vocês aqui, porque eu sou um egresso do TRF3 e eu tive a honra de ter aula com os 4 no meu curso de formação. Quando eu entrei em 2017, a desembargadora era conselheira do CNJ, nos ministrou uma aula sobre tratamento adequado dos conflitos, e o Dr. Caio, o Érico e o Kate nos deram uma aula sobre uma planilha, que eu imagino que seja um embrião do que se tornou a fábrica de cálculos, que servia para cálculos previdenciários e na Terceira Região era amplamente utilizado. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que aquela planilha se desenvolveu nessa ferramenta que hoje tem utilização nacional. E assim que nós ficamos sabendo aqui no Luminas, a gente viabilizou o contato com o Dr. Caio para eventualmente trazer a fábrica de cálculos para a Sexta Região. Então, desde já eu agradeço ao TRF3, na pessoa da desembargadora Daldi Santana, que nos prestigiou aqui com a sua presença. Eu agradeço ao Dr. Caio, que prontamente atendeu o meu pedido de apresentação, tanto para nós do Luminas, quanto agora para todos os servidores, e aos servidores Érico e Kate, que se disponibilizaram a estar aqui conosco nesses 3 dias de oficina. Para essa oficina, como forma de organizar melhor os trabalhos, e da forma que tem sido feito nas oficinas do Luminas, a interação dos participantes com os instrutores vai ser por meio de perguntas no chat. Se os instrutores entenderem que é interessante responderem na medida da apresentação, fiquem à vontade para fazê-lo. Caso queiram, caso entendam que é melhor deixar para o final, fiquem também à vontade para deixar as perguntas para o final, tá joia? Então, sem mais demora, a desembargadora Daldi Santana já falou, mas mais uma vez eu passo a palavra à desembargadora, caso queira complementar alguma coisa, e, consequentemente, ao Caio e aos servidores. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Pedro. Eu até pensei que já estivesse entrando atrasada quando eu falei, mas eu renovo aqui os meus cumprimentos pelo seu interesse, o interesse do TRF 6, dessa região mais nova, por essa ferramenta, que ela tem história, que ela nasceu dentro da Justiça Federal da Terceira Região, e hoje é nossa. É nossa porque ela não só se justifica pelos seus próprios fundamentos, mas também por ter sido escolhida como uma das ferramentas no Encontro Nacional do Poder Judiciário para ser exibida como uma inovação valiosa que pode ser, sim, compartilhada. Inovação só é inovação quando ela pode ser útil. E a gente espera que essa utilidade seja concretizada. Formalmente, ela tem sido, na medida que os senhores têm interesse, e ao ter interesse, eu tenho certeza que nós vamos evoluir, porque cada um
utilizando-a atentamente, vai agregar, vai colocar uma pedrinha lá para ela se transformar numa montanha que nós precisamos, uma montanha de valores, né, no nosso trabalho, que nós possamos prestar jurisdição de forma mais eficiente possível. Então, eu agradeço imensamente, para nós é uma honra a manifestação de interesse, né? Não é trabalho para nós, é motivo de alegria, tá? Então, eu quero efetivamente que tenha bastante feedback dessa ferramenta para que a gente evolua e dê respostas mais rápidas para os cidadãos. Eu, então, se me permite, eu devolvo a palavra, ou dou a palavra ao Caio, porque eu estou com uma, digamos assim, com a disponibilidade um pouco reduzida, e o Caio é um dos organizadores, na realidade, é o juiz que eu chamo de juiz híbrido, porque ele tem o conhecimento tecnológico e tem o conhecimento jurídico. E somando aos meninos, aí deu o que deu, tá? Então é isso. Caio. Obrigado, desembargadora. Obrigado, Pedro, pela recepção, pela acolhida. Obrigado pelas palavras gentis também. Agradeço muitíssimo aqui na sua pessoa ao TRF3, ao TRF6 pelo convite, né, para que nós viéssemos aqui expor a respeito dessa ferramenta. Na verdade, o curso vai ser dado principalmente pelo Eric e pelo Kate. Eu vou ficar aqui até hoje, eu não vou conseguir ficar o tempo inteiro aqui. Mas eu vou, como eu costumo fazer nos cursos de capacitação da ferramenta, tomar esse tempo, uns 5 minutinhos iniciais, para dar um panorama geral do que é a ferramenta, de propósito dela, né? Onde que ela se encaixa dentro dos nossos processos de trabalho. Então eu vou pedir licença para exibir alguns slides aqui, e pergunto se estão conseguindo já ver minha tela. Sim, Parece deu aqui? para ver. Aparece. Tá ótimo. Bom, a ferramenta, eu já criei essa página aqui já com o nosso contexto, né? Diálogos que aprimoram o TRF6. Eu espero que os TRF6 também nos ajude a aprimorar a ferramenta. Esses diálogos, eu acho que não aprimoram só o TRF6, aprimoram também aqueles convidados como nós que estamos aqui hoje, né? E aí contamos também com o TRF6 para nos ajudar a aprimorá-la. Bom, deixa eu ver, eu estou com um probleminha aqui. Não sei o que aconteceu. Pronto. Bom, a fábrica de cálculos hoje é o sistema de cálculos da PDPJ. Nós fomos convidados a integrar a fábrica de cálculos da PDPJ pelo ministro Barroso. Foi firmado um acordo de cooperação técnica com o CNJ e com o TRF4, que o TRF4 também nos pediu para disponibilizar a fábrica para o EPROC. Então, a única forma, ou melhor, a forma correta de fazer isso, no nosso entender e no entender também dos participantes, foi levar para a PDPJ, porque a PDPJ tornou-se já o ambiente de integração dos sistemas processuais brasileiros, né? Então, estando na PDPJ, a fábrica de cálculos consegue ser utilizada em qualquer sistema processual. Então, a fábrica ela foi desenvolvida pelo TRF3 com a ideia de automatizar e simplificar cálculos previdenciários, mas hoje ela permite expansão para outros tipos de cálculo também, mas nosso foco foram os cálculos previdenciários. Ela permite análise, no que diz respeito às ferramentas para cálculo previdenciário, nós conseguimos fazer análise rápida e segura de cumprimento de requisitos de benefícios previdenciários. E também conseguimos fazer cálculo de RMI de liquidação. Uma das vantagens de ter uma ferramenta dessas, que é disponível não só para nós, usuários da justiça, mas também para o público externo, advogados já têm usado, procuradores, né? É que antes do ingresso da ação, eles também podem verificar se de fato há interesse de agir e podem também checar o valor da causa.
Então, isso também tem um potencial de desafogar, vamos dizer, o judiciário um pouquinho, evitando o ajuizamento de ações desnecessárias, né? Bom, agora o porquê da ferramenta. A ferramenta, ela, como o Dr. Pedro bem mencionou, né, ela evoluiu de fato, Pedro, daquela planilha que você conheceu nos idos da sua época aqui no TRF3. E por que que foi preciso evoluir? Antes, a ideia de ter uma planilha era a ideia mais natural, porque os cálculos previdenciários, eles tinham a sua complexidade, mas não eram tão complexos. Eles eram bastante ajustáveis a uma planilha de cálculos e a gente oferecia a planilha em nuvem, então tinha umas extensões para o Google Drive que permitiam você instalar a planilha rapidamente no seu próprio Google Drive, não tinha problema nenhum de compartilhamento de dados já naquela época, a gente já se preocupava com isso lá atrás, então a gente nunca pegava dados de usuário, cada um usava as planilhas no seu próprio Google Drive, então tinha toda uma sistemática que funcionava muito bem. Mas aí veio a emenda constitucional 103 de 2019. Essa emenda tornou quase impossível usar planilhas. Aquelas planilhas que nós tínhamos, elas foram adaptadas, mas só os contadores conseguiam de fato parametrizar as planilhas da forma correta. E mesmo assim as planilhas ficaram lentas, porque a complexidade aumentou demais. E outra coisa também que apareceu desde aquela época, só para a gente se situar, essas planilhas que deram origem à fábrica de cálculos, elas são de 2016. Então, a gente está falando de 3 anos depois, né? Aí, depois da emenda de 109, 103, ainda veio o tema 995 do STJ, que determinou a possibilidade de reafirmação da DERA a qualquer momento no processo. Então, o trabalho nos gabinetes também passou a depender de cálculos, coisa que não acontecia antes. Antes, a gente, olhando mais ou menos o caso, a gente sabia se tinha ou não direito, né? Porque os benefícios eram de tipos muito claros, quer dizer, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo. Você conseguia fazer um cálculo de aposentadoria por tempo muito rapidamente ali e já conseguia declarar se a parte tinha ou não direito. Todos os outros elementos do cálculo poderiam ser determinados depois. Com as mudanças da emenda 103, a gente teve, e com o tema 995 do STJ, a gente teve que antecipar todos esses elementos para o gabinete, porque senão a gente não consegue sequer declarar o direito da parte. Né? Então, essa foi a nova realidade. Os contadores se viravam com as planilhas, né, já nessa época, mas os gabinetes passaram a não dar conta mais, porque o uso das planilhas se tornou algo assim bastante esotérico, vamos dizer, hermético, né? E nós não tínhamos então ferramentas oficiais, a não ser essas planilhas que não atendiam plenamente, né? E no entanto, o que aconteceu, né? Os gabinetes precisando julgar os processos, eles acabaram naturalmente também recorrendo a ferramentas privadas. O recurso às ferramentas privadas é um problema grande. Por quê? Primeiro que você gera um problema grave de possível violação LGPD. Você está compartilhando dados de processos, às vezes até dados sigilosos, e armazenando esses dados em bases privadas. E existe também a potencialidade de parcialidade dessas soluções. Eu vou falar logo mais nisso, mas basicamente quando você cria uma ferramenta dessas, essa ferramenta não faz apenas cálculos aritméticos. Existem decisões embutidas nessas ferramentas. Essas decisões, se elas são criadas para advocacia, elas necessariamente vão ter um viés. Não estou fazendo juízo de valor quanto a esse viés. Eu acho que para a advocacia tem que ser bem atendida. E claro, a advocacia, ela não tem, o advogado ele tem que defender bem o interesse do seu cliente, mas ele não precisa ter um compromisso com aquilo que o juiz entende ou pode entender depois. Ele pode pedir o que ele quiser. É o juiz que vai ter que depois adequar. Mas justamente porque o advogado pode pedir o que ele quiser, as decisões que são tomadas na criação de uma ferramenta para a advocacia, elas tendem a ser mais, vamos dizer assim, ousadas, digamos assim, né, em termos dos requisitos para os benefícios, tendem a dar interpretações mais favoráveis, né, coisas que nem sempre depois têm uma repercussão favorável no judiciário. Mas se a gente aplica uma ferramenta privada dessas, ela funciona para nós como uma caixa preta. Você não sabe quais são as decisões que estão ali por trás. Então, às vezes você está
julgando um caso com base em algo que não é do entendimento da unidade judicial que está julgando aquele caso, né? E, no entanto, aquilo passa batido, vamos dizer assim, né? Bom, e aqui eu entro, o que precisa, então, quais são os requisitos que a gente precisa numa ferramenta para cálculos previdenciários? Em primeiro lugar, para saber esses requisitos, a gente precisa saber que o cálculo previdenciário não são meras operações aritméticas. Exigem, como eu falei, decisões sobre questões controvertidas, a forma como interpretar um determinado requisito. Às vezes você tem 3 ou 4 interpretações possíveis, e quando você vai criar uma ferramenta, muitas vezes você tem que embutir essas decisões na ferramenta, porque senão ela não faz o cálculo. Mas você também tem que ter alguma adaptabilidade, né? Você tem que poder ajustar os critérios que foram embutidos na ferramenta para adequar ao entendimento jurisdicional num dado processo, né? Inclusive também porque, às vezes, um requisito que é interpretado de uma forma num certo momento, depois a interpretação muda com a jurisprudência, né? Com a evolução da jurisprudência. Então você tem que ter também adaptabilidade, né? E as ferramentas para advocacia privada, elas não atendem esses requisitos, né? Primeiro, que elas não são transparentes. Elas não oferecem auditabilidade e, como eu falei já antes, elas podem comprometer a segurança dos dados quando armazenam esses dados em bases privadas, né? Então, tudo isso que a gente precisa ter numa ferramenta pública, ou melhor, nada disso que a gente precisa ter numa ferramenta pública, as ferramentas privadas oferecem para nós. E quais são as características da fábrica de cálculos? Em primeiro lugar, ela é uma solução que é totalmente institucional e independente, não depende de nenhuma ferramenta privada. Então a gente tomou esse cuidado, a gente consegue auditar até o último centavo. A gente consegue rastrear até o último centavo como o cálculo foi feito, porque a gente chama em desenvolvimento de software, tem uma palavra que se chama dependências, que são ferramentas de terceiros que você incorpora a sua solução para agilizar o desenvolvimento de software, né? Isso é uma prática muito comum. No caso da fábrica de cálculos, a gente não usou dependências. No coração dos cálculos não tem dependência nenhuma. O código é todo feito internamente, institucionalmente, por isso que ele é totalmente auditável. Não tem nenhuma caixa preta no meio. A experiência do usuário é aprimorada. Evidentemente que a gente sempre pode melhorar, mas vamos dizer assim, a gente focou em ter uma experiência bastante ágil e para isso a gente se valeu bastante do feedback rápido dos nossos usuários aqui da terceira região, tanto contadores quanto usuários de gabinete, para sempre melhorar a usabilidade, até detalhezinhos de teclas de atalho ou formas de você tentar emular uma planilha Excel na tela para você conseguir, por exemplo, copiar dados de uma planilha e jogar para a tela de forma rápida. Tudo isso a gente tenta fazer para que o usuário se sinta confortável trabalhando com essas ferramentas. Existe uma garantia de conformidade dos cálculos e de qualidade, porque a gente tem contadores que lidam com um volume enorme de cálculos e com casos dificílimos todos os dias, né? A gente tem, por trás dessa ferramenta, está a Central Unificada de Cálculos da Seção Judiciária de São Paulo. Nós temos lá mais de 120 contadores trabalhando com um volume gigantesco de cálculos todos os dias. Então, são eles que nos dão, vamos dizer, o respaldo a respeito da conformidade dessas ferramentas. Durante o curso, vocês vão ver que quando a gente coloca ali uma carta de concessão, o cálculo feito pela fábrica consiste exatamente, até nos centavos, com o cálculo feito pela INSS. E quando não acontece, a gente vai investigar, muitas vezes é um erro do INSS, por incrível que pareça. Cooperação e disponibilização. Então, como eu já falei, essa é uma ferramenta que hoje é da PDPJ, a gente ainda está no processo de integração, o processo de integração não foi totalmente concluído, mas estamos quase lá, então eu acredito que mais um mês e meio ela vai estar totalmente integrada, e vai poder, então, ser utilizada tanto pelo EPROC quanto pelo PJE, e aqui eu cito até o acordo de cooperação técnica que foi feito entre os 2 tribunais mais o CNJ para esse fim. O que nós já temos, então, dentro da fábrica de cálculos? Nós já concluímos todo o ciclo de cálculos previdenciários.
Então, como vocês vão poder ver ao longo do curso, já temos a contagem de tempo, foi o primeiro que nós fizemos. Essa contagem de tempo ela já faz análise dos benefícios que são devidos, inclusive com possibilidade de reafirmação da DER. Então, aqueles casos em que pode ter a DER reafirmada, ela já calculou automaticamente e já diz qual é a data a partir da qual o benefício é devido, quando completou os requisitos, né? Já tem o cálculo da RMI, já tem também o cálculo dos atrasados, e a gente já tem uma ferramenta de RVT, de revisão da vida toda, validada pelo CJF. Tá? Eu e o Eric participamos do grupo de trabalho no CJF, quando ainda não tinha sido revertida a tese pelo próprio STF, né? A gente trabalhou e a gente criou lá junto com colegas de outras regiões um protocolo para validar ferramentas que fizessem o cálculo da revisão da vida toda. Então, a fábrica de cálculos ela tem conformidade absoluta com todo esse protocolo do CJF. Então, ela faz o cálculo certinho. E por que a gente ainda deixou essa ferramenta? Porque ainda não foram julgados em definitivo os embargos de declaração no tema, e a gente acha que pode eventualmente ter alguma modulação de efeitos, então a gente achou por bem deixar a ferramenta ali prontinha, caso seja necessário. Mas a gente acha que vamos aposentá-la, imaginamos que ela vai acabar sendo aposentada em algum momento. Formatos de entrega. Então, hoje, ela está no formato offline, site estático. E por que ela foi criada nesse formato? Para acelerar o desenvolvimento e para assegurar cumprimento à LGPD. Então, hoje, quando você abre a ferramenta no teu navegador, os dados não são compartilhados com ninguém, eles ficam restritos ao teu ambiente local de trabalho. Tá? Então, você tem essa garantia. Então, você pode fazer os cálculos, pode simular à vontade, e quando você quiser, você pode juntar os autos ou compartilhar com alguém. Nós estamos agora evoluindo para 2 outras modalidades de disponibilização do serviço. Uma é a modalidade online, em que o serviço vai estar integrado aos sistemas processuais, com a mesma interface que nós temos hoje, ou uma interface similar, e nós estamos também disponibilizando no formato de uma API REST. A API REST é um formato que permite comunicação, uso dessa ferramenta por outros sistemas. É nesse formato que a 4ª região vai usar dentro do EPROC, numa funcionalidade que eles estão criando lá, de dados estruturados em ações de aposentadoria, né, de concessão de aposentadoria. Vão integrar com a fábrica de cálculos dessa forma. O EPROC vai lá, faz uma requisição à fábrica de cálculos e recebe os cálculos, o resultado dos cálculos, né? E por que a gente chama de fábrica? Tem uma razão para isso. A fábrica ela foi criada, na verdade, meio que até de forma espontânea. A gente criou os cálculos para o RVT em 2023, né? Nesse grupo de trabalho, e a partir dali foram surgindo componentes facilmente reutilizáveis em outros cálculos, né? E aí, naturalmente surgiu a fábrica, porque com os componentes criados lá para o RVT, nós conseguimos fazer também o cálculo de tempo. Enfim, ela tem toda uma estrutura semelhante a um Lego, vamos dizer assim, que você consegue utilizar aqueles componentes para criar vários cálculos diferentes, compondo esses componentes para criar os cálculos diferentes. Tá? Não que a coisa seja assim tão simples, né? Não é assim tão simples quanto montar um Lego, mas é algo semelhante. Então, isso permite que as ferramentas sejam criadas rapidamente, e aí a gente tem aquela ideia de esteira de produção numa fábrica, né? O RVT a gente entregou, acho que em 1 mês e meio, depois o benefícios foi alguma coisa em 3 meses, atrasados também. Atrasados foi o mais difícil, por incrível que pareça, costumava ser o cálculo mais fácil de se fazer, e hoje até o cálculo de atrasados se tornou complexo, por conta das regras da emenda 103. Mas também é coisa assim, de poucos meses a gente consegue entregar um cálculo novo. E é muito eficiente, porque dessa forma a gente otimiza o tempo e os recursos, né? E quais são os desafios daqui para frente? Daqui para frente, o desafio é terminar a integração com a PDPJ, colocar a ferramenta para funcionar nas esteiras de automação processual. Então, com as ferramentas de cálculo de tempo e de atrasados, a gente consegue tanto plugar essa ferramenta no peticionamento estruturado, que é o que o TRF4 já está começando a fazer, e também conseguimos plugá-la na expedição de ofícios requisitórios, né? A gente consegue receber lá os parâmetros de cálculo, por exemplo, num acordo foi firmado com a Procuradoria, e a gente consegue, a partir dali, gerar os atrasados.
E também a gente tem um outro desafio que é a melhoria de performance, isso especificamente no cálculo de RMI. Aí depois vocês vão ver o cálculo de RMI com descartes, que é o grande problema. Porque para fazer esse cálculo, a gente tem que verificar a cada competência descartada se ainda persiste o cumprimento dos requisitos de todos os benefícios que a pessoa tem direito. E isso a gente faz repetidamente. Quando você pega, por exemplo, um caso que caberia no artigo 19 da emenda 103, por exemplo, que é uma aposentadoria por idade, às vezes você tem quase 300 competências descartadas. Acho que vocês já ouviram falar aqui daquela tese do milagre da competência única, alguma coisa assim, né? O milagre da contribuição única, que é uma tese que surgiu por causa disso, antes do retorno lá do divisor mínimo, né? Você podia até ficar no limite, com uma competência só e ter direito ao benefício mesmo assim. E aí, vocês imaginam quanto de processamento você tem que fazer para descartar 300 vezes as competências e recalculando tudo de novo. Então, isso dá um problema de performance bastante grande, como vocês vão ver ao longo do curso, mas varia de caso a caso, né? Tem casos em que você tem uma resposta quase que imediata, mas tem casos como esses do artigo 19 em que você tem uma demora muito grande no processamento da RMI com descartes. Tá? Mas isso não compromete o processamento da análise de requisitos nem nada, tá? É uma coisa mais localizada. Mas aí a gente já tem algumas, já está no nosso radar, vamos dizer assim, né? Enfrentar esses 3 desafios aí. Os 2 primeiros nós já estamos, né? E o terceiro é algo que a gente vai fazer em breve também. Então, pessoal, era isso o que eu gostaria de expor para vocês. Agradeço aí de novo o convite e a atenção de todos e passo então a palavra aos demais palestrantes aí, ao Eric e ao Kate. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom, de início, né, tenho que fazer realmente alguns agradecimentos, né? Doutora Daldice, doutor Caio, pelo apoio, tanto no desenvolvimento da ferramenta, quanto essa questão também da divulgação, que eu acho que é muito importante, né? O lado bom da fábrica aqui é que, justamente, né, já está disponível para qualquer um. Só que com isso, lógico, né, podem surgir dúvidas, e eu acho que é nesses eventos que a gente consegue explicar, né, os procedimentos que a gente adota justamente na ferramenta, né, e solucionar as dúvidas, né? Eu também queria agradecer ao TRF6, na pessoa do Dr. Pedro, né, que justamente a gente conseguiu organizar esse curso de uma forma assim que eu acho que deve ficar realmente muito bom para os usuários aí, né, aprenderem justamente, né, até as coisas um pouco mais avançadas, às vezes, que a gente tem na fábrica de cálculo. E também quero já agradecer ao Kate, parceiro, eu sempre, já falei porque eu sempre vou ter que fazer um elogio grande, porque se não fosse também a participação dele nesse projeto, com certeza a gente não ia ter algo tão bom quanto a gente tem hoje, né? Eu brinco que apresentar essa ferramenta é muito fácil, apresentar um produto bom é muito fácil. Então vocês vão ver que a gente vai fazer essa apresentação, o nosso foco, é lógico, né, até vai ser um pouco mais de prática, mas é lógico que exige, né, uma questão do histórico e também uma apresentação da ferramenta no primeiro momento. Mas eu vou passar para o meu papo do Kate e a gente já começa a apresentação. Por favor, Kate. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos. Eu também tenho que agradecer aqui pela parceria do Eric também aqui, ao Dr. Caio, ao Dr. Pedro, principalmente aí pelo convite de trazer a gente aqui. É muito gratificante participar dessa equipe aí, muito boa, que faz o desenvolvimento dessa ferramenta. Com certeza vai colaborar com o dia a dia de todos aqui, se não de todos, mas não, de grande parte, que é uma ferramenta realmente muito espetacular, tá? A cada dia a gente vai aprimorando ela, sempre vai ter uma funcionalidade nova, ou corrige alguma coisinha que ficou, então está sempre em constante aperfeiçoamento. Então é muito prazeroso participar dessa equipe e desse projeto. Bom, Eric, eu retorno a palavra para você também aí, para a gente poder colocar a mão na massa. Perfeito, Kate, perfeito. Eu já vou compartilhar minha tela aqui. A gente fez só alguns slides, bem poucos mesmo, porque a ideia aqui realmente é a gente fazer algo na prática. Então vamos só passar rapidinho por uma apresentação do início. Então aqui é o nosso curso, aqui é para a gente justamente aprender, né, a mexer aí na fábrica de cálculos. A gente fez um roteiro aqui bem resumido, lógico, né, porque na prática a gente vai ver todas as funcionalidades. A gente vai fazer uma apresentação rápida do site da fábrica de cálculos. Depois a gente passa já para as ferramentas, né, que a gente, na verdade, uma das ferramentas, né, chamada cálculo de benefícios, ela engloba tanto a análise de tempo de contribuição, vai ser a primeira parte, e depois também o cálculo da renda mensal inicial, RMI, na segunda parte. Esses dois cálculos eles estão concentrados na mesma ferramenta, cálculo de benefícios. A gente vai passar também pelo cálculo da revisão do dia todo,
E agora, né, acho que talvez até vocês em primeira mão tenham aí também a exposição de cálculo de atrasados, né, que a gente conseguiu lançar a primeira versão em produção na sexta, justamente, né? Então, a gente vai ver aqui até no nosso site, vocês vão ver que já está disponível. Então, aqui é só um roteirinho. Na verdade, aqui é só mostrar um pouquinho os objetivos. Então, aqui, justamente, apresentar todas as funções das aplicações. Acho que a gente vai tentar passar por todas as funções que elas apresentam, né? As atividades vão ser meio práticas, então até a gente já... deixa eu agradecer também a Tatiana aqui, que ajuda a organizar o curso aqui também. Ela já mandou para vocês alguns arquivos da aula de hoje, né? Então, assim, a ideia é que esses arquivos vocês vão até conseguir fazer junto com a gente, né? Se quiserem, né? Lógico que podem assistir se preferirem, mas vocês já têm os arquivos, inclusive, que é o que a gente vai usar aqui na exposição dos exemplos, né? Então, acho que isso, às vezes, já ajuda justamente a pessoa a começar a mexer com as ferramentas. O foco, então, aqui é na aplicação, justamente, né? A gente vai ter essa questão prática, e o pré-requisito, né, a gente colocou aqui realmente como conhecimento de matéria previdenciária, né? Como o Dr. Carlos já adiantou, né, a emenda 103, principalmente, trouxe muita complexidade, muitas regras de transição, né? E a gente sabe que não é tão fácil, mas, né, lógico que vocês estão no dia a dia desse tipo de ação, já devem ter pego, já devem ter analisado vários deles. Então, a gente já pressupõe realmente que isso esteja ok, né? A gente não vai passar muito, às vezes a gente vai falar de um ou outro detalhe, né? Porque esses artigos, às vezes, realmente trazem alguns detalhes bem diferentes, vamos dizer assim, a gente vai passar por eles, mas a gente não vai, né, expor aqui, né, toda essa questão da matéria previdenciária, principalmente a gente vai ficar falando muito aí de todos os artigos aí da emenda 103. Bom, aqui, então, a gente começa com a apresentação da fábrica de cálculos, no sentido aqui do portal que a gente tem, né? Então, a gente joga aqui para vocês o site, inclusive, né? Aqui, o acesso para qualquer um, né? Esse que é nesse momento, né? O Dr. Carlos também já colocou as 3 formas de entrega, mas esse formato de site estático, né? Já está disponível para qualquer um, né? É um sublink, vamos dizer assim, né? Do site do TRF3, né? Mas todos têm acesso. Não é necessário login, qualquer pessoa consegue usar essa ferramenta, seja usuário da justiça, seja usuário externo, advogados e até partes, se tiverem um conhecimento assim, para mexer com esse tipo de cálculo, né? Então, aqui a gente tem uma tela inicial, né, alguma observaçãozinha aqui, até é interessante a gente passar por aqui, que a gente já coloca alguns links específicos, né? Então, assim, a gente tem algumas perguntas mais frequentes, né? O FAQ aqui em inglês, a gente também tem esse direcionamento, só clicar aqui, vocês vão para um site aqui, que a gente também elaborou para tentar solucionar algumas dúvidas que aparecem com mais frequência. A gente tem parte de tutoriais e ajuda, então aqui a gente consegue também ver um pouco mais detalhadamente, né, as funções das ferramentas que a gente disponibilizou. E aqui o link das dúvidas, sugestões ou problemas, acho que eu quis também botar isso aqui na própria ferramenta depois, mas clicando aqui no portal, vocês já são direcionados aqui direto também para um formulário. Se encontrar algum bug, sugerir algum aprimoramento, vocês têm o acesso aqui fácil por esses sublinks aqui também. Bom, no menu à esquerda a gente tem o menu de ferramentas e o menu em teste. As ferramentas em produção, vamos dizer assim, as que já estão mais do que testadas, vamos dizer assim, elas ficam disponibilizadas no menu ferramentas. Então, clicando aqui, a gente consegue visualizar as ferramentas disponíveis. A gente tem aqui o cálculo de benefícios, como eu falei, que engloba, né, tempo de contribuição e RMI, o cálculo de atrasados, aqui novidade até do site realmente, mas já está disponível aí também uma versão em produção. Cálculo da revisão da vida toda, RVT também, né, no caso de precisar fazer algum cálculo desse tipo de revisão. E a ferramenta de enquadramento em especial, né? A ideia aqui é passar por todas elas nesse curso para vocês. O que acontece? Vou voltar aqui em teste, né? O que acontece? Às vezes a gente essas ferramentas, na verdade, estão sempre em constante evolução, né? Seja para corrigir alguma coisinha, algum bugzinho, seja para aprimorar e trazer realmente funcionalidades que ajudam o usuário, né? A gente está sempre tentando mexer nisso. Então, às vezes, a gente até coloca alguma versão em teste para justamente ter mais usuários, né? Assim, usuários assim, que se interessam justamente, né, para ter alguma funcionalidade mais interessante, de ter o acesso aqui, né? Mas eu diria assim, né, para o usuário final, né, o ideal talvez seja o menu ferramentas mesmo, que são ferramentas já bem estabilizadas, né? As ferramentas em teste podem ter um ou outro bugzinho, então acho que aí fica para o usuário que realmente tiver um pouco mais de conhecimento e quiser explorar um pouco, assim, além, né, do simplesmente fazer o cálculo normal aí que vocês têm no dia a dia. Bom, voltando aqui no menu ferramentas, então, aqui eu acho que eu faço uma introdução bem rápida, mesmo para a gente já entrar
né, na apresentação das ferramentas. Eu já vou passar aqui a palavra para o Kate, que vai fazer a apresentação da primeira ferramenta, então, cálculo de benefícios. Acho que, por enquanto, é isso, né, Kate? Vocês têm algo a complementar aqui também em relação ao site, senão, já te passo a palavra. Perfeito, Eric. Nada a complementar sobre o site. Foi Joia. bacana aqui. Então, já vou iniciar aqui sobre nessa primeira ferramenta, como ele colocou, que eu acho que é o que a gente vai trabalhar bastante hoje e até amanhã também mais um pouquinho. Então, a gente vai passar por tudo. No primeiro momento, então, essa daqui, cálculo de benefícios, TC e RMI. E nesse primeiro dia de hoje, o nosso foco vai ser mais o tempo de contribuição. Tá? E amanhã a gente trata mais sobre a RMI. Então, ao clicar nesse link, né, das ferramentas, como o Eric colocou, fábrica de cálculos, ferramentas, cálculo de benefícios, TC e RMI, ele já vai abrir para a gente aqui a ferramenta. Né? Essa é a ferramenta de cálculo de benefícios. A gente já tem aqui, se vocês forem notar, todas as ferramentas da fábrica de cálculos, ela tem mais ou menos esse mesmo formato, essa mesma carinha aqui. Então, o que diferencia ela, veja só, né, cálculo de RVT, cálculo de atrasados, é basicamente essa cor que ela tem aqui e o nome, logicamente, aqui da ferramenta, nessa parte superior. Tá? Então, aqui no canto superior direito, se vocês forem notar, a gente tem os 3 pontinhos e a gente já vai cair nas páginas que o Eric acabou de mostrar, de tutoriais e ajuda, né, que é aquela página que o Eric já mostrou agora há pouco. E a gente tem aqui também para problemas e sugestões, também é o mesmo formulário que o Eric colocou, tá? Sempre que precisarem, essas 2 páginas são muito importantes. Às vezes a gente acaba passando rápido por elas nos cursos, mas são muito importantes, porque às vezes as dúvidas são resolvidas aqui no próprio tutorial. Então, aqui a gente tem cálculo de benefícios, ele diz tudo aqui, várias questões, os pontos que precisam, o que faz cada local da ferramenta, cada funcionalidade, ele já dá uma detalhada, então isso já ajuda bastante em alguns momentos, quando vocês estiverem sozinhos, isso pode já ajudar. Então, aqui já nessa outra parte superior, a gente tem do lado esquerdo o menu, o componente que faz a importação de dados. Esse aqui é o que o pessoal gosta bastante, né? Eu acho que vai ser a grande coisa que o pessoal vai gostar desse ponto. O que é feito nesse componente de importação de dados? Aqui a gente faz a importação de CNIS, faz a importação da contagem do INSS, faz a importação eventualmente de planilhas para a gente poder importar os dados para trabalhar com esses dados dentro da ferramenta. Tá? Como é que é feito esses dados? A gente tem algumas formas para fazer essa importação. A primeira delas é a gente clicar aqui no importar, ele vai abrir aqui para a gente uma janelinha, né, de importação de dados. Tá? Então, a gente pode, vou abrir aqui e vou localizar onde tem aqui esse documento que eu quero. Então, o primeiro, por exemplo, que eu vou trazer é um CNIS. Ele já me traz aqui quais são os dados. Eu posso fazer uma seleção aqui dos dados que eu quero importar. Nesse caso, eu estou trabalhando com o CNIS completo. Então, ele já faz aqui a identificação do documento que eu estou importando. Então, se eventualmente vocês forem fazer a importação e apresentar um nome diferente daquilo que vocês estiverem importando, opa, então deu alguma coisa errada. Vamos analisar melhor aqui. Tá? Aqui no caso do CNIS, por exemplo, aqui ele já vai te abrir essa janelinha, a gente pode selecionar para importar os salários e os vínculos. Se eu não quiser importar todos os vínculos, eu tenho a opção para não importar nenhum vínculo ou selecionar qual vínculo que eu quero. Nesse caso, eu tenho a possibilidade de selecionar qual dos 2 vínculos que eu quero. Né? Que aqui nesse caso desse CNIS só vieram 2 vínculos. Tá? Eu vou cancelar aqui e vou retornar para demonstrar mais formas de importação. Qual é a próxima forma de importação que a gente tem aqui? A gente pode fazer importação simplesmente arrastando o arquivo aqui para esse componente. Acontece a mesma coisa. Então, a gente pode tanto arrastar, quanto clicar aqui e procurar ele onde ele está para poder fazer a importação. Essas 2 formas. Mas a gente ainda tem mais 2 formas. A primeira delas é aqui. Nesse que você pode colar aqui os dados do arquivo. Então, como é que funciona essa colagem dos dados? Aqui a gente tem um CNIS, né, que todos já devem estar acostumados, que o Eric disse lá, que é importante ter uma familiaridade no previdenciário, né? Tendo um CNIS que você pode obter pelo site, ou quem tiver no público externo pode obter lá no meu INSS, você pode ter aqui o CNIS, copiar os dados dele, Ctrl A, você seleciona tudo e copia esses dados, tá? Copiando esses dados, a gente pode ir lá e colar. Mas antes de fazer isso, eu quero deixar aqui um alerta. Se vocês estiverem trabalhando com esse arquivo no
no Adobe, né, no PDF, não esqueçam de habilitar aqui desse lado direito. Veja só, aqui nesse lado direito, a gente tem aqui para habilitar a rolagem. No meu caso aqui, ele já está fixado, tá? Se vocês não tiverem aqui, ele também pode aparecer aqui para vocês, aqui nesse canto direito aqui, ó, habilitar a rolagem, tá? Se não fizer isso, a rolagem não estiver habilitada, veja só, deu Ctrl A, ele selecionou somente a primeira página. Então essa é uma dúvida que às vezes acontece de chegar para a gente lá no formulário. Ah, você seleciona o CNIS, mas eles não vêm, só vem a primeira página. É por conta dessa questão de habilitar a rolagem. Então se estiver habilitado aqui, veja só que aqui está habilitado, eu selecionar aqui tudo, veja que agora sim ele selecionou todas as páginas. Então esse é um ponto importante, tá? Para quem estiver utilizando aqui o Adobe para fazer essa importação, tá? Aqui durante o curso, por conta da questão de anonimização dos dados, até os arquivos que a gente encaminhou aqui, a Tatiana encaminhou, fez a gentileza de encaminhar para a gente, para a gente não trabalhar com dados de segurados, efetivamente, nós utilizamos alguns CNIs e fizemos a anonimização dos dados. Então, os dados que são colocados, eles não estão mais com o nome da pessoa, com o CPF e tudo. A gente trabalha com um TXT por conta dessa questão dos dados, tá? Então, aqui nesse caso, aquele mesmo CNIS que eu estava mostrando aqui, ele está nesse dado aqui, nesse TXT que a gente coloca. Então, já estou adiantando isso, que no curso a gente vai trabalhar bastante com isso daqui, e são os arquivos que a gente disponibilizou, por conta dessa questão de não expor os dados aqui dos segurados, tá? Então, aqui, para eu demonstrar essa parte de copiar os dados aqui e colar, veja só, se eu clicar aqui e colocar o Ctrl V, ele já trouxe para mim já direto os dados, tá? Então, eu copiei os dados lá do CNIS, como se estivesse aqui, um Ctrl A e um Ctrl C, e agora vir aqui na ferramenta, nessa caixinha que a gente tem aqui, se eu der o Ctrl V, ele já vai aparecer aqui para a gente como o que eu quero selecionar para importar. Existe a última forma aqui também, que é essa pranchetinha aqui, tá? Essa pranchetinha ela tem a mesma forma, uma forma muito parecida com essa outra aqui. Só que ela já cola direto, eu não preciso dar o Ctrl V. Aqui eu tenho que selecionar o Ctrl V para colar aqui. Aqui nessa prancheta, se eu clicar, tiver copiado as informações, então vamos lá. Nesse local aqui no CNIS, Ctrl A, copiei tudo, Ctrl C, copiei. Se eu vier e clicar direto na prancheta, se eu clicar aqui, ele já vai direto. Eu não preciso colocar o Ctrl V aqui nesse caso. Ele já vai importar todos os dados de uma só vez. Importando os dados, vejam só que nesse caso aqui, importação do CNIS, ó, que a preponderância são os períodos, ele já veio aqui, já se movimentou para essa aba dos períodos, tá? Então, eu vou continuar aqui então, na parte superior, que a gente tem aqui nesse canto superior direito. A gente tem aqui, basicamente, esses ícones, que têm funções específicas e importantes da gente saber quais são as funcionalidades dele. O primeiro deles é o botão salvar, tá? E aqui vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso aqui é para você salvar os dados que você estiver preenchido na aplicação. São os dados estruturados. Não é o demonstrativo. Então, vale diferenciar isso, porque às vezes a gente nota essa dúvida. Ah, eu salvei os dados e não consigo abrir ele. Ele abre tudo codificado. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai salvar um documento para a gente. Vai perguntar, ó, TC não identificado, que está aqui, porque nos parâmetros eu não coloquei nada ainda. Mas só para eu demonstrar como é feito, eu vou salvar esse arquivo. Ó. Ele vem aqui, você pode colocar o nome que você quiser. Ele tem uma extensão .calc, tá? Essa extensão precisa ser mantida, que é importante para poder ser utilizada, para quando quiser reabrir. Então, eu vou salvar esse arquivo. Ele nada mais é do que um arquivinho, como um Word com qualquer outro arquivo que a gente está acostumado. Ele só tem essa extensão diferenciada. Se você quiser abrir esse arquivo e clicar para abrir, ele vai abrir isso daqui para você. Mas o que é isso? Então, veja só, não é o demonstrativo. Esse arquivo que for baixado é para você abrir ele na aplicação. Agora, aonde que eu vou abrir aqui ele? É justamente aqui no botão abrir, tá? Então, aqui nesse botão de abrir, se eu quiser voltar e recarregar todos os dados que eu já tinha feito, ele vai perguntar aqui, ó, vou carregar tudo, vai apagar todos os dados. Você quer carregar? Se eu clicar em confirmar, ele vai trazer de volta os dados aqui para mim, que eu já estava trabalhando, tá? Essas são as funcionalidades desses botões
salvar e abrir, para a gente guardar o cálculo que a gente fez de uma forma que eu possa recuperar facilmente aqui na aplicação, tá? E aqui no novo ele vai limpar todos os dados que tem na ferramenta, tudo que estiver preenchido. Vou clicar aqui no novo para a gente ver, ele faz um aviso, ó, vai apagar todos os dados, quer continuar? Então vou confirmar aqui, apagou tudo que eu tinha aqui e tudo que eu tinha aqui, a aplicação ficou zerada, tá? E aí então vamos lá, vamos fazer o teste aqui, ó, aquele TC que eu salvei, ó. Importei, opa, ele já me trouxe o nascimento e os períodos estão aqui, ó. Então, a hora de salvar o arquivo, eu clico, ele vai salvar, coloco o nome que eu quiser, onde eu quiser salvar, e depois eu vou em abrir. Por que isso funciona? Pelo menos por enquanto a gente não tem o servidor por trás aqui, né? Um banco de dados aqui por trás. Então, nesse caso, você salva no seu computador. Então, nessa versão offline, você salva esses dados aonde você quiser, no seu local, né? No seu computador. Você pode salvar no seu computador, ou então as pessoas, mas como é se eu quiser compartilhar com outro amigo do trabalho, a gente quiser ter uma pasta, existem várias formas de você fazer esse compartilhamento, né? Você pode ter um Google Drive, ou você pode ter uma própria equipe do Teams que você pode salvar lá, tem um OneDrive em pasta compartilhada. Existem várias formas de você compartilhar para recuperar esse arquivo futuramente, quando o processo retornar ou se precisar fazer algum ajuste. O importante é, dá para salvar os dados todos que estão aqui e depois recuperá-los para fazer algum ajuste se for necessário. E aqui nesse canto direito, nós temos mais aqui uma ferramentazinha aqui, né, que é essa vassourinha, que ela apaga todos os dados que existem aqui, que ficam gravados na memória do navegador. Para que serve isso? Se acabar a energia ou se eu precisar atualizar, veja que ele não vai apagar todos os dados. Eles ficam persistindo aqui no navegador, que eles ficam salvos aqui no seu computador. Às vezes essas pessoas pensam, nossa, mas isso já está salvo então, já tem um banco de dados por trás. Não tem, é só no seu navegador local que isso fica salvo. Tá? Então aqui nessa forma que se vocês verificarem aqui, ó, eu posso continuar o mesmo cálculo que eu estava trabalhando por último ou limpar ele. Mas às vezes pode ser necessário você apagar tudo que você já tiver salvo no seu navegador, você pode usar essa vassourinha. Tá lá, ó. Deseja realmente limpar todos os dados da fábrica de cálculos do navegador? Essa operação não poderá ser desfeita. Se eu confirmar que ele apaga tudo, ou até outras questões que eventualmente tenham ficado, algumas funcionalidades, alguns dados que serão utilizados em funcionalidades antigas. Então ele apaga tudo, ele apaga todos os dados aqui, tá? Nessa vassourinha. E agora vamos aqui então para as abas, que nós chamamos aqui de abas aqui, nessa parte aqui do centro. A gente tem aqui essas abas: parâmetros, períodos, salários, cálculo tempo e cálculo RMI. Essas são as abas. E aqui, logo abaixo delas, em cada uma delas, a gente tem outras subabas. Nesse caso dos parâmetros, a gente tem geral, tempo e RMI. Então, são 3 subabas. Agora, a gente vai passar por todas elas aqui, exceto a RMI, que nós vamos falar amanhã, então não vamos aprofundar aqui agora, tá? Então, nessa aba parâmetros geral, aqui nós temos a identificação do cálculo do processo, não tem novidade, aqui precisa preencher o número do processo, né? Ele já até valida aqui o número do processo, se está tudo certo ou não, já considerando esses dados que a gente tem de caracteres do processo. Protocolo e citação. Nesse momento, protocolo e citação não tem efeitos práticos aqui para o tempo de contribuição. Isso vai vir aqui para a gente depois poder integrar lá com os atrasados. Tá? Então, aqui, por enquanto, isso ainda não tem algum efeito. E o nome do autor e o nome do cálculo. Então, a gente pode escrever aqui o nome do autor e o nome do cálculo, tempo de contribuição, mas eles não são campos obrigatórios, tá? Os campos obrigatórios, eles estão aqui em amarelo com escrito em vermelho, tá? Esses campos aqui que são obrigatórios, que sem ele a gente não consegue fazer o cálculo. Quais são esses campos de início? O sexo, que a gente vai precisar selecionar e informar algum. Aqui a gente tem uma caixinha que ele já te dá as opções. O nascimento, que é uma data que você pode digitar aqui, sem necessidade de digitar a barra, porque ele já te dá a barra. A DER, a gente também precisa colocar uma data, que é a data de entrada do requerimento. A DER reafirmada não é obrigatória, mas é possível colocar. Então, nós vamos entrar em mais detalhes nela ali na adiante, quando a gente estiver fazendo um cálculo de reafirmação da DER.
E a espécie também, tá? O tipo também mas ele já fica obrigatoriamente em algum dos tipos aqui, comum, PCD ou rurícola. Então, o comum são os benefícios para o segurado comum, né, que a gente chama aqui, da pessoa com deficiência é o PCD, e de rurícola são as aposentadorias rural. Tá? Essas são as possibilidades que a gente tem dos tipos. A gente também vai aprofundar um pouco mais nesses casos ao longo do curso. Tá? Então, essa é basicamente a aba parâmetros. E aqui no geral, lógico que tem o NB aqui também, né? O NB a gente coloca aqui o número do benefício. Basicamente são esses os campos que a gente tem aqui nessa aba. Não tem muito mistério aqui nesse ponto ainda, tá? Aqui passando para a subaba aqui, então, tempo, essa abinha do meio aqui, subaba tempo, a gente tem alguns critérios que a gente pode selecionar para adaptar o nosso cálculo. O primeiro deles aqui nas opções gerais é o marco carência. Tá? O marco da carência, especialmente para aposentadoria por idade. Você pode ser o marco da carência. Qual é a carência exigida? A carência exigida é aquela na implementação da idade ou aquela vigente na DER, que eu chamo às vezes até de carência congelada. Nesse caso, ele já vem por padrão como o marco da carência ser considerado no implemento da idade. Tá? Isso era bastante utilizado antes da emenda 103. Após a emenda 103, existe até algumas questões a serem consideradas, que podemos tratar ela também ao longo do curso, né? Porque antes nós tínhamos aí a questão de, olha, então, mas se eu implementei a idade aqui, a carência exigida nesse marco que eu implementei a idade, mas após a emenda as coisas não é só mais a idade, os requisitos do benefício, precisa ter idade e tempo de contribuição. Então, aí pode ter uma mudança nesse ponto, tá? Aqui nas opções gerais ainda, a gente tem aqui, ó, carência necessária após a IC 103. O que se refere a essa opção? Aqui, ele exige a carência ou não, esse requisito carência após a emenda 103. Há alguns entendimentos de magistrados que entendem que não a emenda 103 não prevê exigência de carência e por esse motivo existe essa opção. Por padrão, ela já vem selecionada como exigir essa carência após a emenda para essas regras de transição, mas é possível você tirar essa exigência, tá? A depender do entendimento do magistrado. Mais uma opção logo abaixo aqui, excluir competências abaixo do mínimo após a emenda 103. Essa opção é muito importante. Essa opção é bastante importante para fazer os cálculos, porque após a emenda 103, as competências que têm o salário de contribuição abaixo do mínimo, elas são excluídas do cálculo do tempo de contribuição, tá? E isso a aplicação, a ferramenta, ela já faz automaticamente, tá? Só que se você não quiser que ela faça isso, em alguns casos isso pode ser muito importante, fiquem bastante atentos a isso. Um exemplo, se você importar uma contagem do INSS, então vou importar a contagem do INSS, você consiste bonitinho. Ótimo. Legal. E se você quiser fazer, consistiu, já deu tempo aqui, então eu vou fazer esse ajuste aqui para um tempo especial, e aí depois disso eu vou fazer aqui uma reafirmação da DER. Eu vou importar o CNIS, só um períodozinho dele aqui para poder reafirmar a DER. Quando você fizer a importação desse período para fazer a reafirmação da DER e importar também os salários, você pode ter uma distorção no seu cálculo. Porque se você importar só aquele período, ele não vai trazer os salários dos períodos anteriores. Então, a hora que a aplicação for fazer essa análise do que está abaixo do mínimo após a emenda 103, se tiver tudo sem salário antes desse período, ela vai excluir tudo que tiver abaixo do mínimo, que é posterior à emenda 103. Tá? Então, isso pode causar alguma distorção no seu cálculo, a depender do caso. Como é que vamos contornar isso? Não vou dar spoiler, sendo dos próximos capítulos aqui. Tá? A gente vai explicar isso como fazer, mas é muito importante entender onde está essa função. Excluir competências abaixo do mínimo após a emenda 103. Fiquem atentos aqui nessa aba parâmetros, tempo. Tá? Então, essa é a exigência que tem de estar acima do mínimo. Se eu tirar a seleção aqui, basta eu clicar aqui, tirar isso, ele não vai fazer essa análise mais, ou seja, ele não vai excluir mais essas competências, não vai fazer essa análise que está abaixo do mínimo ou não. Esse é um ponto bastante importante que a gente vai utilizar ao longo do curso e no dia a dia também.
tá? E as opções de PCD, de pessoa com deficiência? A gente tem aqui o requisito de IB41. Por padrão, ele vem na forma do decreto 3.048, mas existe a possibilidade também de ajustar para o outro entendimento, que é o início da deficiência. Como é que funciona isso? De acordo com o decreto, o caso de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, né, na interpretação que se tem, é que precisa ter o tempo mínimo lá trabalhado com deficiência, trabalhado na condição de pessoa com deficiência. Ou seja, tem uns 15 anos lá trabalhado na condição de pessoa com deficiência. Mas existe uma outra interpretação desse caso, que você precisa ter 15 anos de deficiência e não 15 anos trabalhados na condição de pessoa com deficiência. Tem uma diferença grande nesse ponto, que eu posso ter 15 anos de deficiência, na condição de pessoa com deficiência, mas não necessariamente integralmente trabalhados. Então, se eu tiver alguns buracos, como a gente chama aqui, né, no meio, que você não trabalhou, você não vai ter direito ao benefício. Você pode não ter direito ao benefício, né? Mas se você tiver períodos anteriores sem deficiência, você pode ter os 15 anos, mas não os 15 anos trabalhados com deficiência. Agora, se nesse caso for o entendimento de início da deficiência, que é essa segunda opção, aí você pode cumprir esses requisitos. Tá? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses requisitos aqui também, quando a gente pegar um caso específico. Tá? Aqui tem a abinha da RMI, eu não vou entrar nisso hoje, vou deixar aqui para a gente verificar mais amanhã. E nós vamos trabalhar aqui então com a aba, próxima aba aqui, vou até dar um zoom nela aqui, que essa aba é a mais importante de todas, que é a aba períodos. Essa é a aba bastante importante, que é onde a gente vai trabalhar com tudo aqui. Então, para a gente poder ter alguma coisa para trabalhar, eu vou importar alguma coisa aqui para a gente ter aqui alguns dados aqui, tá? Vou importar esse quinis que nós já estávamos com ele na mão aqui, para a gente ter alguns períodos aqui, ó. Olha, importei os períodos, eles já vieram todos para cá, do quinis que eu tinha copiado. Aqui, se vocês forem notar, nós temos duas subabas. Contribuição e deficiência. São períodos de contribuição e períodos de deficiência. Veja só, aqui nesses períodos de contribuição, nós inserimos os períodos os vínculos empregatícios, ou as contribuições, como for, né? Para adicionar algum vínculo aqui, adicionar algum período, a gente tem várias possibilidades, né? A primeira delas é importando todas essas possibilidades que a gente já trouxe aqui, ou então adicionar manualmente cada um deles. A gente pode adicionar cada um deles. Para isso, a gente clica nesse botãozinho que tem no canto superior esquerdo aqui, adicionar, e digita a data inicial e data final. Simples. Aqui o que eu fiz? Eu posso digitar aqui, clicar na outra, ou então com o Tab. Com o Tab ele já vai movimentando. Terminei de digitar aqui, o Tab ele vem para cá. E não é necessário digitar barra, tá? Ele já automaticamente ele já digita barra. Assim que eu digitei, ele já entende e já digita a barra para mim, tá? Se eu der um último tab aqui e colocar a descrição ela não é obrigatória. A data inicial e a data final é obrigatória. E se eu colocar uma data inicial e uma data final aqui, uma data final que ela é anterior à data inicial, ele não vai deixar você adicionar, tá? Mas como é que a gente faz para adicionar? Ou eu posso vir aqui, clicar no mais, que ele vai adicionar aqui para mim, eu vou até fazer isso já. Opa, não deu certo. Por que não deu certo? Olha lá, a data inicial e a data final, ó. Então aqui a gente tem uma data inicial e uma data final que não são condizentes. Então agora sim, se eu ajustar, ele vai me permitir adicionar. Ele adiciona, ele já traz esse foco aqui para mim, fica em amarelo, para a gente poder adicionar. Qual é a outra forma da gente fazer isso? 1/1/2015. 1/1/2016, com tab. Se eu der um tab aqui na descrição, eu aplicar o Enter, clicar no Enter, ele já adiciona aqui para mim também. Tá? Essas são as formas da gente fazer, de a gente adicionar os períodos. Depois de adicionar os períodos, como é que a gente vai tratar cada um deles? Aqui nós temos uma série de colunas, série de opções para poder tratar esses períodos. Então, vamos trabalhar com cada um deles. Nesse primeiro momento, pode ser que seja bastante informação, mas a gente vai trabalhar aos pouquinhos aí
ao longo do curso e vamos trabalhar cada um desses pontos. Tá? Aqui no canto esquerdo, nós temos aqui esse cantinho aqui. Esse lixinho aqui, ele simplesmente exclui o período, ele vai te pedir uma confirmação. Se eu clicar em confirma, essa linha inteira ela vai sumir. Eu não tenho como voltar atrás nisso. Tá? E eu tenho uma outra opção que é o X, que ele só desabilita. Ele não é considerado, nada disso é considerado no cálculo. Então você pode simplesmente desabilitar. Se você quiser retornar com ela ou restabelecer, você clica aqui de volta. Que quando você clica no X, ele some, mas ele deixa com essa setinha aqui para você restabelecer essa linha. Tá? Restabelecer todos esses dados. Mas a partir do momento que ela está desabilitada, ela não é considerada para nenhum efeito. É como se tivesse sido excluído. Tá? Isso é muito bom para a gente fazer algumas simulações. Aqui nós temos essa propriedade de recortar o período. Tá? Então, como é que funciona o recortar o período? Então, tem o período que começa em 1 de 1 de 80 e vai até 1 de 1 de 90. Ah, mas eu queria cortar ele aqui porque um pedaço dele é especial e o outro pedaço não é. Como eu faço isso? Basta clicar aqui e colocar uma data que esteja entre a data inicial e a data final. 5 de 85, posso clicar aqui, ó, ou dar um Enter que ele já entrou aqui para mim. Tá? Como eu estava sem descrição aqui, ele trouxe a mesma descrição que eu estava ali, ou seja, nada. Se eu fizer um aqui embaixo para ficar mais interessante, 1 de 1 de 95, aqui, ó. Aqui sim, 1 de 1 de 95. Então ele recortou o vínculo, ele dividiu em duas partes. 1 de 95 e 2 de 95 aqui, ele fez a divisão desse período. Tá? Para isso serve essa ferramenta de recorte, isso ajuda bastante. Tá? Aqui é possível também eu editar, aqui nesse campo, no campo de planilha, é possível a gente editar o campo das datas, só que fiquem atentos. Se eu colocar uma data inicial, a mesma lógica que a gente colocou ali, que ela é maior que a data de término, ele não vai. Ele volta para a data que estava anteriormente. Tá? Mas o que eu posso fazer? Ctrl C, copiei, Ctrl V, colei. Então você pode ser o Ctrl C e Ctrl V. Ah, isso também funciona aqui Ou então, se eu quiser arrastar também, nesse caso que não deu certo, deixa eu ver. O meu aqui, às vezes, ele funcionou. Aqui ele não funcionou agora, né? Depois a gente tem que ver por que que não funcionou aqui a data. Tá? Mas o Ctrl C e o Ctrl V aqui, ele funciona bem. Tá? Aqui nesse caso, se eu der um Ctrl C e o Ctrl V aqui e colar, ele funciona bem. E o Ctrl Z, se eu der o Ctrl Z, ele desfaz as operações. Ó. Ele vai estar desfazendo tudo que eu já consegui, que eu havia feito aqui de Ctrl C e de Ctrl V. A descrição, para que posso digitar qualquer coisa aqui, ela vai aqui, já vai entrar aqui para a gente como descrição. Tá? Aqui não tem muito mistério nessas questões. Aqui na data, que é importante dizer, também não precisa digitar a barra, tá? Ó, se eu digitar aqui, ó, 2020, ele já vai completando com a barra aqui para mim. Então, não é necessário digitar mais a barra. Tá? Inicialmente, a gente tinha a questão de digitar a barra, algumas questões, agora já não precisa mais. Fomos aprimorando isso. Então, aqui a descrição do vínculo. Descrição do vínculo. Então, aqui a gente tem a outra coluna, que é a coluna de enquadramento, que é onde a gente vai usar bastante. Como é que funciona? É aqui que a gente vai classificar se é especial 25, 20, 15, se é rural ou se é magistério. Então, fiquem atentos a esses dois últimos, tá? Que é muito importante. A gente está acostumado mais com o especial 25 e 20, 15 e tudo mais, mas a gente também tem aqui outras propriedades que são outras funcionalidades aqui. O não computar, ó, já fica em cinza, deixa tudo cinza aqui. Ele não entra no cômputo lá do período. Mas às vezes a gente quer usar isso aqui como uma artimanha para excluir um períodozinho, uma competência, tá? E o que mais que nós temos aqui? Magistério, rural e magistério. Então, se eu estiver fazendo uma aposentadoria de professor, eu preciso classificar todos os períodos que são como professor, como magistério. Se não for classificado, você vai notar, opa, mas não calculou aqui, não deu tudo zerado os tempos aqui, porque não fez a classificação como magistério. Tá? A mesma coisa aqui, o tempo rural. Né? Se a gente tiver aí essas questões de aposentadoria por idade rural, então precisa classificar os períodos que são rural aqui. Tá? Essa é a coluna de enquadramento. Tá? Essa é a coluna que a gente usa bastante aqui. Especial 25, veja que eles ficam já aqui em amarelinho, faz um destaque aqui pra gente. Tá?
Então, já passando aqui para essa próxima coluna prioritária. Para que serve essa coluna de prioritário? Para eu explicar melhor o que significa essa coluna de prioritário, a gente tem que ver que a aplicação ela entende quando existe uma concomitância entre os períodos. Então, tem períodos aqui ó, de 80 até 2020, ele está concomitante com esse período aqui de baixo. O que vai prevalecer nesse caso? A aplicação ela tem uma lógica, ela faz um peso por trás disso para eliminar essas concomitâncias, porque ela já faz essa eliminação automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso, porque ela já vai te eliminar, não vai computar duas vezes o mesmo período. Esse é um ponto importante aqui, é uma funcionalidade básica, vamos dizer assim, né? Mas tem algumas ferramentas por aí que não tem. As antigas planilhas não faziam isso, a gente precisava tomar um cuidado danado. Agora aqui a gente não precisa, ela faz essa eliminação da concomitância automaticamente. Mas para eliminar essas concomitâncias, como ela faz? Ela atribui um peso para cada um desses períodos. Então, o especial 15 ele tem um peso maior que o especial 20, que por sua vez tem um peso maior que o especial 25, e o não computar tem um peso menor ainda. Ah, ótimo, mas então, só que eu queria que esse período de 95 até 2013 aqui, ele de fato não fosse computado aqui. Eu não quero computar ele. Então, como é que eu posso fazer para ele entrar, para eu contornar esse peso que a aplicação atribui? Eu uso essa coluna prioritário. Se eu priorizar ele, ele vai prevalecer em relação aos outros que já estão com peso maior. Tá? Então, selecionando o prioritário aqui, esses períodos ele vai prevalecer em cima do 25. Ele vai prevalecer em cima desse 20. Tá? Então, ele vai quebrar essa regra, quebrar essa lógica que existe por trás da aplicação. Tá? Aqui na próxima coluna, contar carência. Aqui a gente seleciona para computar ou não carência. Tá? Isso é importante da gente saber, mas e o rural, como é que funciona? O rural ele não tem muita dependência aqui, ó. Então você pode selecionar o que você quer contar carência e o que você não quer computar carência, mas dentro dessa especificidade aí do rural também. Tá? Passando aqui para a próxima, forma de filiação. Essa é uma questão que é importante basicamente para a gente ter aqui, que aqui a gente tem algumas possibilidades, né? A gente ainda é importante já trazer aqui informação, né? Que a ferramenta, por enquanto, ela não faz a aferição da questão de qualidade de segurado. Por enquanto, né, está no nosso radar aí de incluir uma nova aba aqui em cima, questão de qualidade de segurado, para fazer esses cálculos, mas nesse momento ela não faz. O que ela faz é focada nas aposentadorias, né, e no cálculo de RMI dessas aposentadorias. A gente até tem auxílio-doença, esses outros benefícios, mas para fins até de cálculo de RMI. Ela não faz a análise da questão da qualidade de segurado por enquanto. Tá? Mas essa abinha, essa coluna aqui, que a gente tem aqui as possibilidades, já é visando isso também, tá? Que a gente vai trazer aqui para efetuar essa questão da qualidade de segurado, ou esse cálculo da qualidade de segurado. E o que é importante de falar aqui nessa forma de filiação, o caso do benefício por incapacidade. Se eu selecionar o benefício por incapacidade, notem que a coluna prioritária já ficou marcada e eu não consigo tirar. Então, selecionado o benefício por incapacidade, ele já é priorizado automaticamente. Então, ele vai se sobrepor em qualquer período que estiver aqui. Tá? E isso tem vários desdobramentos. Tá? O primeiro deles, a gente vai aprofundar um pouquinho depois, mas eu já vou adiantar aqui quais são as consequências de classificar um benefício por incapacidade. O primeiro deles, a aplicação ela consegue entender que, se é um benefício por incapacidade, ele vai ser computado somente a partir do momento que ele for intercalado com um vínculo. Qual é o período que vem depois dele? É um vínculo lá, uma contribuição? Quando que foi isso? Antes ou depois da DER? Se ele tiver depois da DER, ele vai ter, opa, só é computado a partir daqui. A DER está aqui, então ele não vai ser computado nesse período ainda, porque ele não está intercalado na DER, especificamente. Tá? Qual é a outra consequência disso? De se selecionar um benefício por incapacidade. Após a emenda 103, ou a gente computa a competência cheia, ou seja, se mesmo que eu tenha trabalhado 2 dias no mês e tenha um salário de contribuição acima do salário mínimo, eu computo a competência inteira.
Essa é a regra. Mas existem exceções. Quais são as duas exceções, basicamente? Quando há um benefício por incapacidade, porque o benefício por incapacidade, até pelo entendimento do INSS, ele não é um salário de contribuição, nesse caso aqui. Então, ele não é computado integralmente dessa forma. Não segue essa regra de ou computa a competência inteira ou não computa nada. Ele não entra nessa regra. Como ele é computado, então? Ele é computado proporcionalmente aos dias de gozo do benefício. Então, esse é mais um desdobramento da forma de filiação benefício por incapacidade. Ok? Fiquem bastante atentos a isso. Que aqui o benefício por incapacidade tem basicamente esses dois desdobramentos. Ah, então se eu tiver um benefício por incapacidade, tiver uma DER no meio dele, ele não vai entrar, ele vai contar só depois que intercalar isso. É dessa forma como está desenhado nesse momento. Mas você pode modificar, você pode alterar essa regra se você precisar. Tá? Como que você altera essa regra se você precisar? A gente tem a coluna computável desde. É desde quando que esse vínculo ele é computável. No caso desse benefício por incapacidade, a aplicação por trás, o que que ela faz? Opa, é um benefício por incapacidade. Ele só vai ser computável desde quando for intercalado, ou seja, a partir de quando for intercalado. Então, por trás da aplicação, ela já estabelece esse computável desde. Apesar de não ter nada marcado aqui, né? Depois a gente vai mostrar lá no demonstrativo como é que funciona, ela já cria um computável desde para ele. Qual é o computável desde? É a primeira competência, o primeiro dia da competência seguinte, que é que ele é intercalado, que ele se torna intercalado. Então, se você precisar alterar essa lógica, não, esse aqui é um benefício por incapacidade, mas o entendimento do juiz é que ele deve ser computado, mas pode ser que não tenha efeito financeiro, eu posso computar ele. A gente vai trabalhar alguns pontos isso aqui, nessa polêmica. Eu posso computar esse benefício por incapacidade, não só quando ele foi intercalado lá na frente. Ele já foi intercalado lá na frente, então desde a DIB dele eu já posso computar. Então eu posso entrar com uma data daqui. E essa data precisa estar, deixa eu sair daqui, antes do início ou após o término. Eu não posso entrar com uma data que está no meio do período. Se eu precisar fazer isso, eu uso recortar aqui, e aí eu coloco a data que eu quiser, no computável desde. Ok? Então aqui nós temos essa possibilidade. Mas não é só para esse caso de um benefício por incapacidade. Se nós estivermos trabalhando aqui com qualquer outro vínculo, é possível a gente dizer, olha, esse período aqui, como acontece bastante nos casos de recolhimento em atraso. Os recolhimentos em atraso, até pelo entendimento que é do INSS. Se recolheu em atraso, esse período, essa contribuição, ela só é existente, só existe a partir do momento em que foi recolhida, ainda que seja de um período mais antigo. Então, se eu tiver uma DER lá em janeiro de 2020 e eu recolhi uma contribuição em dezembro de 21, na DER de 2020 aquela contribuição não existia. Então, como é feita então, a relação desses casos? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. A gente vai pegar um caso específico disso para demonstrar. Esse computável desde, a gente colocaria ele na data em que foi recolhido, tá? Aí depois vem outras questões, mas o juiz entende que não é assim. Pronto, só basta modificar o computável desde, tá? Então, às vezes o computável desde pode ficar obscuro no primeiro momento, tá? Mas a gente vai trazer aqui um exemplo exatamente disso, como o INSS fez, para a gente deixar mais claro esse ponto. Mas, em resumo, a partir de quanto que eu posso computar esse período? Geralmente, qual é a regra? A gente computa desde dia a dia, a partir de quando ele começou. Desde quando ele começou a trabalhar até o final. Mas existem algumas exceções. Duas delas que eu já gosto de citar sempre. O benefício por incapacidade e os recolhimentos em atraso. Nesses dois pontos, vocês podem precisar o computável desde. Tá? O próximo ponto aqui, o fator modificado. Poxa, mas fator é o fator de conversão dos períodos. Mas ela não faz o cálculo do fator? Faz. Todos os cálculos do fator de conversão. Todos.
exceto algumas muito raras exceções, como o caso do marítimo embarcado, por exemplo, que tem um ano diferente, aí você vai precisar calcular. O que eu diria aqui, então? Aqui a gente pode entrar com um fator, se for o caso, né? 1.4. Aqui, deixa eu colocar a vírgula aqui. Com a vírgula não, deixa eu digitar aqui até depois da vírgula, tá? Aqui a gente entra com uma data, aqui a gente entra com um número, e aqui no computável 10D a gente entra com uma data, tá? Eu esqueci de colocar, de complementar essa questão. Ah, mas é assim, a data a partir de quando ele passa a ser computável. Então, aqui no fator modificado, você pode colocar um fator, mas você nunca, eu diria assim, pode ser que pro resto da vida você nunca precise utilizar. Tá? Então, são raros os casos que a gente precisa colocar esse fator modificado. Tá? Então, ele existe por conta desses casos bastante raros que a gente tem. Tá? E aqui no motivo da contagem, o que a gente tem aqui, a gente tem algumas opções muito importantes para o que a gente vai ter lá no demonstrativo. Ó. Contagem INSS, ou CNIS, às vezes é pedido inicial. Então, isso pode ser uma possibilidade de se colocar aqui, sentença acórdão, tá? Que isso vai ter vai dar uma ajuda para a gente lá no demonstrativo, tá? E aqui a observação. Aqui na observação a gente pode escrever as observações que forem necessárias para aparecer lá no demonstrativo também, tá? E para finalizar aqui, o que a gente tem? Se eu quiser apagar todos os períodos, a gente tem um lixinho aqui, ó, remover tudo, ó. Ele pergunta, você quer apagar tudo? Quero. Apagou todos os períodos aqui para mim. Tá? Então, pronto. Aqui a gente já passou por cada um desses colunas aqui. Se você quiser complementar alguma coisa, era que essa parte é bastante importante. Se você quiser complementar alguma coisa... Acho que está perfeito. Ele até teve algumas dúvidas aqui, mas já deu para resolver no próprio chat. Eu vou só responder mais uma que está relacionada ao demonstrativo, né? Porque a surpresa está para o final. Mas, enfim, tá tranquilo, meu Pedro. Obrigado. Não saiam antes, a gente vai chegar lá. Então, ótimo. Aqui agora vamos chegar aqui na parte dos períodos de deficiência. Opa! Nos períodos de deficiência. Tá? Esse é uma parte que é bastante importante para quando a gente for fazer os cálculos de pessoa com deficiência. Do tipo de segurado PCD. Então, aqui a gente vai estar com o PCD selecionado, e aqui nos períodos a gente vai selecionar os períodos de deficiência. Aqui é muito similar ao tempo de contribuição. Uma planilha, né, que a gente tem aqui, e aqui a gente adiciona o período, que é a data inicial da deficiência e a data final. Poxa, mas exige uma data final? Sim, ela vai exigir uma data final, e isso é importante, tá? Principalmente nos casos do INSS, a gente vê que existe sempre uma data inicial e uma data final. Mas tem a reafirmação da DER, como é que faz, então? Aí existem alguns entendimentos e algumas formas de fazer. Se o juiz vê que, olha, não teve uma modificação na situação que foi apresentada, não tem alguma questão assim, traz até hoje, então pode depender do entendimento do juiz. Mas geralmente já vem com a data inicial e data final da deficiência. Mas cuidado, se for fazer a reafirmação da DER, vai ser necessário revisar esse período de deficiência que foi colocado aqui. Ele pode ter uma data final exatamente na DER ou um pouquinho depois. Então, precisa ser o que vai fazer com esse período que é o fim que o INSS considerou e a data atual que você vai fazer a reafirmação da DER. Ou ainda, o perito médico não colocou aqui no laudo a data final. O que é que eu faço? Qual é o entendimento do juiz? Essa pergunta aqui eu retorno. O perito firmou essa deficiência, ele não colocou uma data final, então quer dizer que ele até hoje? Essa é uma possibilidade de entendimento, tá? Não teve nenhuma modificação, senão o perito teria avisado. Enfim, tem algumas possibilidades. Eu vou colocar aqui, ó, 2025, 2024, tá? Mesma situação, no tab aqui, eu posso ou clicar aqui, que ele vai entrar, ou se eu der um enter direto aqui, ele já vai me trazer. Notem que ele traz o período de deficiência e o grau de deficiência por padrão ele traz como leve. Então, se for o caso, você pode modificar o grau de deficiência. Deficiência moderada, deficiência grave, e aqui, eventualmente, alguma observação também em relação ao período. Não tem muito mistério aqui, esses botões também funcionam iguais, tá? Ele também faz o recorte aqui do período, ele desabilita ou habilita novamente. Então, é muito similar ao que a gente tem em tempo de contribuição, tá? Nos períodos de contribuição.
Vou confirmar aqui. Agora a gente vem aqui para a aba dos salários, tá? Essa aba, às vezes, ela demora um pouquinho para carregar, tá? E essa aba salários aqui, para fins de tempo de contribuição, é onde a gente vai ter aqui os dados relativos a essa funcionalidade, de excluir competências abaixo do mínimo. Quando eu estiver fazendo só tempo de contribuição, ela tem um efeito de exclusão que está abaixo do mínimo nessa aba dos salários, tá? Então se eu não estiver trabalhando com isso, a gente não vai ter essa necessidade de usar essa aba, em princípio não. Mas tomem cuidado com as importações, que pode vir um salário de brinde para você e você vai precisar vir aqui nessa aba para excluir, tá? Então aqui nessa aba dos salários, nós temos aqui essas duas subabas, aba salários e aba benefícios. O que faz cada uma dessas aqui? Ótimo, aqui a gente tem as competências aqui, ó, sequência carta, CNIS, salário INSS, salário CNIS. E aqui a gente tem piso, teto e o modificador. Aqui no modificador é onde a gente pode digitar alguma coisa, tá? Pode digitar aqui, ele vai entender o que está abaixo do piso ou acima do teto. E aqui a gente pode fazer as modificações que forem necessárias. Mas se eu importar de um CNIS, por exemplo, como nesse caso aqui, eu vou pegar esse CNIS que a gente está aqui de exemplo. Se eu pegar um CNIS Ctrl+A e Ctrl+C e trouxer ele para cá, ó, veja que aqui está selecionado para importar os salários. Se eu colocar para importar nenhum vínculo, só os salários, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai importar aqui para mim nos salários, ó. Deixa eu ver se ele trouxe aqui. Ó. Olha aqui, os salários estão aqui, ó, salário CNIS, veja só. Salário, sequência do CNIS e o salário do CNIS. Então, ele já trouxe aqui para mim. Então, essas colunas que estão em branco aqui, elas não permitem ser modificadas, ok? Elas são já de importação direta, tá? Então, eu posso apagar todos os dados aqui. A gente também tem a lixeirinha aqui do lado que pode apagar os dados. Uma vez apagados os dados, a gente ficou sem nenhum salário. Mas eu importei, então, o CNIS aqui, só que eu quero modificar esse salário aqui. Como é que funciona? Então, a lógica aqui é a seguinte. Primeiro, prevalece aqui os salários do INSS, depois o CNIS, mas antes de tudo, o modificador. Então, prevalece primeiro o que o usuário colocar aqui, ó. Se o usuário colocar R$1.000 aqui, por mais que tenha o salário do CNIS aqui, o que vai prevalecer é o salário que o usuário colocou, tá? Existe essa ordem de preferência nesse caso. Ok? Então aqui a gente tem também para buscar alguns salários, ó. 7,94, não preciso ficar correndo todos os salários aqui. 7,94, ele já vem aqui e me traz aqui, ó. 5/2020, ele já me leva para 5/2020 de pronto, tá? Então a gente tem essa possibilidade desse filtro, tá? Aqui nessa aba dos benefícios, subaba dos benefícios. Aqui é muito interessante porque a gente precisa principalmente para cálculo de RMI. Ué, Kit, mas e você falou sobre a questão de excluir aquelas competências que estão abaixo do mínimo. Veja só, o benefício ele não é considerado para essa verificação. Ou seja, eu não somo, então, o salário de contribuição com o salário de benefício para ver se está acima do mínimo ou não, de acordo com o que consta até na INSS, por conta dessa questão de não se tratar de uma contribuição, o salário de benefício, ele não é considerado. Isso tem algumas consequências, nós vamos trazer ao longo do curso também. Então, aqui, nessa aba salários, subaba benefícios, a gente vai inserir aqui o salário de benefício dos benefícios que, quando a gente quiser calcular uma RMI, para que eles sejam considerados como salários de contribuição. Mas eles efetivamente não são. Essa aqui é a lógica do INSS aí para aquela questão do salário mínimo. Tá? Então, eles são considerados para fins de RMI, de cálculo da RMI, como se fossem salários de contribuição, mas para o cálculo do tempo de contribuição, né, para excluir ou não o que está abaixo do mínimo, ele não é considerado como salário de contribuição. Olhem aí, fiquem atentos nessa jogada. Tá? Então, se eu colocar um salário de benefício aqui, se eu colocar um salário de benefício aqui, vai somar lá com o salário do vínculo, ele vai ficar acima do piso. Então, ele vai entrar na contagem. Não vai, porque não é considerado
o salário de benefício para essa finalidade de verificação se está acima do mínimo ou não após a emenda 103. Tá? E aqui é interessante. Veja só, aqui nos períodos, como eu já tinha aqui nos períodos adicionados, eu vou fazer, abrir de novo aqui o cálculo para já deixar esse aqui pronto. Ótimo, eu já tenho um cálculo aqui. Veja só, a gente tem aqui diversos períodos aqui já. Se eu classifico uma forma de filiação aqui, por exemplo, esse período aqui, se eu classificar ele por benefício por incapacidade, mas antes de classificar, veja só, aqui nos salários, benefício, eu não tenho nada aqui. Se eu for lá nos períodos e classificar esse período aqui, vamos dar um exemplo que se fosse aqui um benefício por incapacidade aqui, ó. É um benefício nesse local. Se eu classificar ele por um benefício por incapacidade, além daquelas duas consequências que a gente já comentou aqui, aqui nos salários em benefício, ele já me converte aquele período em um benefício para que eu possa editá-lo, para considerá-lo como salário de contribuição para fins de renda mensal inicial, de RMI. Então, ele pega aquele período, se eu classifico como benefício de incapacidade, ele converte e me traz ele aqui. Mas eu preciso complementar com os dados aqui, com o salário de benefício, para que ele seja efetivamente computado. Nós vamos aprofundar um pouco mais disso quando a gente estiver falando mais de RMI. Passando aqui para a próxima aba. Então, o pessoal estava aqui querendo saber como é que isso é feito, onde tudo acontece. Aqui no cálculo tempo. Esse é o demonstrativo do resultado do tempo de contribuição. Nós vamos passar aqui por cada um desses botões aqui, e aqui está o resultado. Ele traz aqueles períodos, o que tem que converter, o que não tem que converter aqui. Ele traz aqui, até o benefício que eu acabei de modificar lá, ele traz aqui, o resultado está aqui. Vejam só, até a DER, e aqui ele diz, ó, não foram analisados valores inferiores ao mínimo após a emenda devido à ausência de salário de contribuição. Vejam só, ele já me traz um aviso aqui, né? Esse aviso é muito importante. Mas deixa eu começar aqui. Processo, protocolo, estação, aquela que vem dos parâmetros. Aqui informações gerais do benefício que está sendo calculado. E aqui os períodos que foram utilizados e calculados. Tá? Essa coluna D é a coluna de deficiência, que a gente vai ver. E aqui são os fatores de conversão. No caso, não teve nenhuma classificação de período. E de onde que veio esses dados? Aqui eu fiz uma importação da contagem do INSS. Tá? Vamos dar alguns exemplos disso também ao longo do curso. Aqui a gente faz algumas totalizações e alguns marcos importantes. Até a DER, a emenda 20, a lei 9876 e até a emenda 103. A gente faz umas totalizações aqui parciais, tá? Com idade e carência em cada uma delas. Então, esse aviso aqui que eu havia comentado, por quê? Eu trouxe aqui os períodos, eu tenho tudo aqui, e nos parâmetros, no tempo, eu falei para excluir as competências abaixo do mínimo após a emenda. Mas se eu não coloquei nenhum salário aqui, a aplicação falou, ó, não tem como analisar, você não colocou nada de salário aqui. Então ela falou assim, ó, eu não vou analisei. Eu estou entendendo que você não quer analisar, porque senão, se a gente fizesse essa análise, ia distorcer toda a contagem. Ele ia excluir um monte de coisa aqui, porque não tem salário, está tudo abaixo do mínimo. Então ele te dá esse aviso, não foram analisados porque não tem salário aqui. Mas se eu quiser sumir com esse aviso, é só falar assim, ah, não, realmente não quero. Se eu tirar daqui essa seleção, ele vai dizer lá, ó, e sumiu o aviso aqui, tá? E aí aqui abaixo, vejam só, a gente tem as notas. Essa nota 1 de 90 a 16 do 12 de 98, a continuação dessa daqui. É justamente aquele período do benefício que eu classifiquei como benefício por incapacidade. Tá? Então vejam, ele computou aqui, ó, não computado até 1 de 3 de 99. O que é 1 de 3 de 99? É o próximo vínculo. Ele terminou em 29 de 1 de 99. Aqui, ó, ele terminou aqui e o próximo vínculo é aqui. Se eu tiver uma DER nesse meio aqui, entre um período e outro, ele não vai ser computado. Ou seja, uma DER em fevereiro de 99, o benefício não é computado, porque ele ainda não está intercalado. Ele foi intercalado só em março de 99. Tá? Essa é uma das consequências aqui. Nós vamos dar um exemplo depois mais fácil. Mas ele traz aqui embaixo, ó, não foi computado até 1 do 3. Mas depois de 1 do 3, ele passa a ser computado integralmente. Então aqui está ele. Ó. Aqui nós estamos numa DER posterior. Então a gente tem aqui, ó, esse período ele todo computado. Ele faz uma quebra aqui por conta da emenda. Opa! Ele faz uma quebra aqui por conta da emenda. Tá? Da emenda 20 nesse caso.
E aqui abaixo os resultados, olha aí. Que maravilha. Os que estão em verde são os requisitos cumpridos, olha lá. Aposentado por artigo 17, emenda 103. O que foi apurado até essa data e o que é exigido. Qual é o requisito aqui? O tempo até 13/11/19, o pedágio, carência. E aqui também traz a questão dos pontos. Aqui nesse caso não se aplica, e o fator aplica. E qual é o fator previdenciário? E aqui o coeficiente, tá? E aqui embaixo são os verdes, são os que foram cumpridos. Aqui, nesse caso cinza, é um requisito que foi cumprido, mas ele não é especificamente por conta da concessão específica, assim, né, do benefício. Ele cumpriu esse requisito, mas é uma questão de modificação de critério de cálculo DRMI. Basicamente, esse é o caso dos requisitos que estão em cinza. Tá? E em vermelho são os requisitos não cumpridos. Ok? Aqui, nesse canto direito, nós temos aqui a impressão que eu posso salvar com PDF ou fazer a impressão justamente para juntar os autos. Já bonitinho, tudo ajeitadinho aqui. Né? Então não vai ser aquele arquivo que a gente salvou aqui, não pode confundir as coisas, né? Salvar esse arquivo aqui de cima, nessa parte aqui, e querer abrir ele depois. O arquivo que a gente vai salvar e querer abrir é esse que vem no PDF, que a gente vai juntar os autos, vai ficar bacaninho, bonitinho. Tá? Então a gente pode imprimir ele, que pode salvar, mas a gente também tem a opção de gerar imagem. No gerar imagem, eu posso vir aqui e selecionar uma parte que eu quero, arrastar, fazer como eu preferir. Esse caso aqui eu vou colocar isso na sentença ou no acórdão. Isso a gente ajuda bastante nesse ponto. Ó. Então eu vou colocar só essa parte aqui, ó, no acórdão. Então eu vou colocar essa parte no acórdão ou na sentença. Pode selecionar isso daqui, ó. Aqui na parte superior a gente tem esse botão de ou baixar a imagem aqui ou copiar. Se eu clicar aqui em copiar, ó, imagem copiada e for no Word, por exemplo, né, no Word, ou lá direto no editor de texto do sistema processual, colar, Ctrl V, ele já traz a imagem bonitinha aqui para mim. Tá? Essa é a funcionalidade que a gente tem do gerar imagem. Aqui tem o gerar CSV, que a gente pode gerar isso para abrir no Excel, tá? Ou até mesmo copiar, como foi o que aconteceu. Se eu vir aqui no Excel, eu quero checar isso daqui. O pessoal da contadoria que estiver assistindo gosta bastante. Aí, não, mas eu quero... Aí, só colar aqui com o Ctrl V, eu copiei lá, tá aqui, ó. Cada um desses daqui, período, início, fim, quanto que foi computado em cada um desses. Tá? Essa é a outra funcionalidade. E para fechar aqui a funcionalidade dos demonstrativos, a gente tem aqui o gerar texto. Então, aqui no gerar texto, eu também posso gerar aqui, ó, copiei essa tabela. Eu posso ir lá no Word, deixa eu abrir aqui, ó, o Word que a gente já estava usando, ó, e colar essa tabelinha no Word. Tá? Ele pode ver que está agora, nesse aqui está sem formatação, mas a gente pode ajustar, tá? A formatação dele aqui, aí depende de como você quer trabalhar no Word. E aqui nos períodos, a gente pode ter aqui, ó, contado como comum, contado com contagem INSS, a gente tem várias possibilidades aqui. E nesse ponto, a gente tem aqui essas configurações do demonstrativo, que é das opções de gerar texto nesse caso. Então, eu posso fazer um filtro aqui, ó, contagem do INSS. Se eu fizer um filtro de contagem do INSS aqui embaixo ele vai trazer tudo para mim, o que foi da contagem do INSS. Mas se nesse caso aqui eu quiser fazer um filtro aqui, ó, vou modificar o motivo. Nesse caso aqui, ó, sentença / acordo. Então, modifiquei aqui. Vamos lá no tempo, no gerar texto. Se eu quiser aqui agora, então, fizer um filtro aqui, em vez disso, colocar aqui sentença / acórdão, veja que aqui ele já filtrou para mim o que foi. Contado como comum. Se tiver especial, se tiver sido classificado como especial, ele vai trazer que foi contado como especial. Então, eu posso, da mesma forma, clicando nesse botãozinho aqui, copiar e colar aqui na sentença, onde que for necessário. Aqui a gente tem os requisitos cumpridos, que ele também traz aqui tudo direitinho, o que foi cumprido. Olha, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tem direito ao benefício de aposentadoria, artigo 17, que cumpriu os requisitos. Ele traz os requisitos mais detalhadamente aqui. Tá? Então, essas são as funcionalidades que a gente tem aqui. Mas a gente pode modificar, tem uma série de configurações aqui também, que a gente pode mexer, né? Como formato você quer? Eu quero separar a linha, eu quero numerar. Então, tem várias possibilidades que vocês podem brincar bastante aqui. Tá? Se quiser o motivo da contagem, se não quiser colocar, ó, contado como pronto, ó, não coloquei aqui o motivo da contagem lá. Se eu colocar o motivo da contagem, ó, por sentença / acordo, ele vem aqui. Tá?
Então, essa é a funcionalidade de gerar texto. Mas aqui a gente tem mais subabas aqui, ó. Veja só. A DER reafirmada e o hoje. Então, a gente tem mais duas subabas aqui, o DER reafirmada e o hoje. Ok, mas antes de passar para a DER reafirmada, vamos aqui para a aba hoje. Essa aba hoje, o que é? O que significa essa aba hoje? Veja aqui, ó, data final considerada 10/3/2025. Então, se eu trouxer aqui os dados, os períodos todos, até a data atual, isso é importante da gente ter um QNIS atualizado, por exemplo. Tá? Porque não adianta eu trazer só a contagem do INSS que parou com os períodos na DER. A DER, a aba hoje não vai te servir para muita coisa, você vai precisar acrescentar mais períodos para ela. A função da aba hoje é você fazer uma contagem trazendo até a data atual, até a data de hoje, como disse a nome na aba. Porque você fazendo isso, como nesse caso aqui, ó, apesar de ele já ter cumprido esses dois requisitos, você vai ter aqui os possíveis casos de reafirmação. Vamos supor que nesse caso ele não tivesse cumprido esses dois artigos aqui. Ela vai te trazer aqui, ó, em qual data, veja só aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ela te traz para você quando que ele cumpriu o artigo 16, implementado em 13/9/2023. Então, ele cumpriu o artigo 16 nessa data. Isso ajuda muito, porque quando você não tem nenhum requisito cumprido, a gente às vezes precisa, quando que ele cumpriu um determinado artigo, quando que eu vou reafirmar a DER? Então, aqui na aba hoje, você vai ter essa indicação se ele tiver cumprido alguma coisa até hoje. Mas para isso, fiquem atentos, vocês precisam alimentar os dados, não adianta parar na contagem do INSS. Se tiver tudo parado lá, você não vai ter os dados do período posteriores. Pode ser que ele cumpra algum requisito? Pode, por conta do requisito idade que ele não tinha cumprido antes. Essa é uma possibilidade. Mas o ideal é que tenha uns períodos de contribuição também. Tá? E aí a gente traz aqui a funcionalidade de reafirmar a DER para esse benefício. E aí aqui a gente vai ter esse botão que ele vai fazer a reafirmação da DER para essa data. O que ele faz esse botão? Se eu clicar aqui, ele já me trouxe para essa DER reafirmada e preencheu para mim, ó, 13/9/23. O que ele fez com esse 13/9/23? Nada mais é do que preencheu essa data aqui, ó, 13/9/23. Então ele preenche essa data aqui para mim e aqui na aba tempo ele já me traz para cá, ó, em 13/9/23, ó, o que aconteceu com ele? É o 16, o artigo 16 como cumprido aqui já. Tá? Então, essa é a funcionalidade que a gente tem aqui de reafirmação da DER, que realmente ajuda bastante. Tá? E aqui, então, essa é a aba hoje. E aqui, para fechar, a gente tem algumas configurações de demonstrativo, tá? Que você pode escolher a quantidade de colunas aqui que você quer demonstrar. Se eu reduzir para menos colunas, deixa eu ver aqui. E se eu aqui, ó, qualidade da imagem, que é aquela imagem que a gente gera, se eu diminuir a imagem aqui, a hora que eu for gerar essa imagem, essa daqui, ele reduz um pouco a qualidade. Então, às vezes, não coube aqui quando eu fui colar no sistema processual. Então, você pode reduzir a qualidade da imagem, tá? E o tamanho da fonte, ó, aqui fica média, aqui eu colocar grande, vejam lá atrás, ó, aqui atrás, pequena, média e grande. Ele aumenta aqui o tamanho da tela. Bom, eu acho que eu passei por tudo aqui, Eric. É bastante coisa, bastante informação, mas de primeiro momento a gente fica um pouco apavorado, mas eu acho que isso está gravado, então você vai poder passar por tudo depois, mas a gente também vai detalhar em alguns casos. Então eu vou te passar a palavra, se tiver dúvida aí, se você quiser colocar, eu não estou acompanhando o chat, mas se você quiser trazer aí, a gente pode detalhar mais alguma coisa aqui. Não, tá ótimo, viu, Kate? Acho que foi completíssimo. Acho que em termos de dúvidas, acho que a gente conseguiu tratar no próprio chat aqui. Se tiverem alguma, vão mandando, né? Na medida possível que a gente vai resolvendo aqui ou no final dessa exposição de hoje, né? Lembrando que a gente ainda vai ter mais 2 dias, então, assim, aqui, lógico, né? Como que a gente já disse, é muita informação mesmo, né? Mas a ideia aqui, talvez seja até falar assim, eu peguei um caso de especial cleans, será que tem? Aí você vai lembrar lá que a gente passou por isso lá e falou, opa, não, tem sim, tem sim. Então, acho que isso é bom para saber exatamente, né, as funcionalidades que a ferramenta tem, né? Eu acho que, no primeiro momento, a ideia é justamente essa, mostrar um panorama geral, realmente, assim, com todo o conteúdo, né? E agora a gente acaba tratando, assim, alguns casos mais na prática, né? Estamos pensando, assim, realmente, na pessoa pegando o processo lá na hora, qual seria o procedimento, né? Eu acho que, imagino eu que
muitos, né, praticamente, talvez a maioria dos usuários aqui realmente já façam, né, essas análises de tempo, essas contagens, então elas já devem ter, né, um procedimento. A questão seria adaptar a nossa ferramenta aqui, né, à forma de se fazer. Até assim, apesar de ter realmente muitos campos, né, uma complexidade, né, grande, assim, vamos dizer assim, em termos de quantidade de campos, eu acho que a interface realmente ajuda bastante, né? Então vocês vão ver, até teve gente aí que eu já vi testando alguma coisinha e tal, né? Então acho que é nesse o intuito realmente que a gente fez a ferramenta, né? Eu acho que a planilha, como o Dr. Caio comentou, às vezes, assim, ela fazia muitas coisas, tinha umas questões de lentidão também, com certeza, mas o problema, assim, planilhas têm milhares de campos, né? Então, se a gente vê aquilo lá, às vezes fala, deixa, não sei nem como começar. Aqui a gente tem essa interface, que inclusive vai ser muito parecida com as outras ferramentas, né? Depois a gente vai passar para de atrasados, vocês vão ver também que tem uma interface parecida, a de RVT também. Então, acho que isso é muito bom, assim, né? Cria um ecossistema aí de ferramentas de cálculo, todas que se comunicam entre si, assim, a identidade visual realmente ajuda bastante. Mas acho que não temos nada aqui. Eu já até só ia frisar, acho que até você chegou a comentar, mas só aproveitando que sempre recebo umas dúvidas, né? Recebo muitas dúvidas, mas assim, algumas mais frequentes. E essa questão do extrato, do QNIS, acho que vale a pena frisar, né? Hoje, usa aquele extrato completo, né? Com períodos e remunerações. Mesmo que você queira só períodos, eventualmente. Porque a gente ouve às vezes assim, eu só uso período, né? Então, por que que eu tenho que usar esse extrato completo? Ele está configurado, está assim, ele está muito redondo com esse extrato completo. E se você quiser só os períodos, você só desmarca lá, né? Você não quer puxar salário, você desmarca o salário e você vai ter só os períodos. Por que que a gente fala isso, né? Você tem que brinque, né? Alguns dizem assim, mas aqueles extratos de períodos eu consigo ver mais rápido. Fácil. Não, tudo bem, você pode visualizar, né, aquele extrato, né, o extrato, desculpa, né, o CNIS simplificado só com períodos, sem problema nenhum, mas na hora de importar, usa o extrato completo. Ele realmente está muito mais redondo, né, do que aquele CNIS só com os vínculos. Bom, eu vou, até acho que foi colocado até aqui apenas a importação das relações credenciárias, aqui somente com os vínculos, exatamente eles. Então ele já colocou respondido. Eu já até adianto, porque geralmente às vezes as pessoas dizem, não importou direito esse 15 aqui, né? Faz com o extrato completo que deve funcionar muito bem. Bom, vamos passar então, vou compartilhar minha tela aqui de novo e vou pegar o caso 1. Na verdade, vocês receberam o caso 1, mas antes eu vou até passar um pouquinho por esse outro arquivo que a gente mandou, que é um arquivo do INSS explicando, né, um pouquinho da contagem do INSS. Eu vou passar bem rápido aqui, né? A gente está com o tempo um pouco controlado hoje aqui, mas tranquilo, só para mostrar os que já mexem com processos previdenciários, com certeza já lidaram, né, depararam com a contagem do INSS, né? Então, aqui ele vem, ele até, isso aqui eu acho que pode ficar disponível para vocês, então, realmente já fica um material para vocês aí de consulta posterior, mas ele explica muito bem justamente esses campos que existem nessa contagem, né? Lógico que o básico, todos acho que já sabem, então, assim, a gente tem esse cabeçalho para ter informações, espécie, DER, nome, sexo, nascimento, né? Esses dados mais gerais, vamos dizer assim, e depois aquela lista dos períodos. Na lista dos períodos, eu acho que até aí tudo bem. A questão é que fica algumas dúvidas em relação a cômputo, né? Ou o que o INSS considerou naquele período. Aqui a gente tem uma explicação muito boa, né? Porque ele fala, né? Ele separa aqui campo por campo, para falar assim, qual que é o número do documento utilizado, a sequência desse documento que foi utilizado, né, o TBC, que a gente chama, tem tempo básico de cálculo, que seria para que efeito que esse período foi utilizado, né, ramo de atividade, contribuições para carência. Então, isso aqui acho que serve. Eu não vou realmente entrar muito em detalhes, vou passar um pouquinho rápido aqui, porque essa era uma questão até que a gente abordou no primeiro curso que a gente fez um pouco mais. No primeiro curso que a gente fez das ferramentas, a gente não importava ainda a contagem do INSS. Então, era exclusivamente pegar o QNIS e tentar consistir com o do INSS, né? E aí a gente encarava diversas situações, né? Às vezes alguns problemas, vamos dizer assim, mas sempre era contornável nesse sentido assim, o entendimento do INSS é isso, então eu puxei o QNIS e aí eu faço alguma alteração para chegar na mesma atualização do INSS. Isso aqui é muito legal, acho que é um material interessante, né? Mas assim, quando a gente tem a contagem do INSS, é muito melhor. E quando eu falo em contagem do INSS, vou pegar agora já o caso para a gente mandou aqui um PDFzinho, toda essa questão da anonimização que o Kate comentou, então a gente faz uma anonimização aqui, só para não expor dados, mas enfim.
Esse é o estilo, né, de contagem do INSS que a gente tem. Acho que desde sempre, talvez, né, nessa carinha aqui, né? A questão é assim, né? Se a gente for pegar mais para trás, lógico que provavelmente era feito num sistema, esse sistema gerava esse relatório em algum formato, sei lá, convertia-se em PDF e se juntava no processo administrativo, né? Acho que esse era o procedimento antigo, né? Assim, informatização ainda, não tanta informatização quanto a gente tem hoje. Hoje, né, os casos mais recentes, a maioria dos casos mais recentes, a gente tem dados agora que a gente consegue justamente extrair, né? Então, se eu tenho uma contagem aqui, às vezes eu consigo selecionar aqui, né? E eu vejo que eu consigo copiar esses dados de alguma forma, né? A questão é assim, só copiar não adianta muita coisa, né? A questão que a gente tem aqui é pegar esses dados do INSS, dessas contagens que são extraíveis, e tentar reproduzir, replicar, né, na nossa ferramenta. E a gente tem feito vários testes, né, nessas contagens mais novas, e a gente tem tido bastante sucesso, né? Às vezes vai ter alguma divergência, lógico, porque assim, justamente quem lida com ação previdenciária sabe que tem casos, sim, que fogem totalmente do normal, vamos dizer assim. Nada que não seja feito um ajuste e você consiga fazer a consistência, mas em muitos, né, como a gente vai ver, é pegar esses dados, essas contagens e jogar lá para a nossa ferramenta. E eu vou fazer isso com esse, aliás, a gente está, né, tentando até fazer com vocês. Então, a gente mandou esse caso 1 aqui, o PDF, para vocês visualizarem, né? Isso aqui é como a contagem é feita. A gente mandou também um TXT, né? No caso aqui, um TXT desse caso 1, ele vai estar, lógico, no formato só de textos, vamos dizer assim, mas é para vocês terem condição de copiar esses dados, né? Imagine que vocês estejam na contagem lá do seu processo, né? E vocês vão pegar esses dados, dar um Ctrl A e um Ctrl C, e vamos para a nossa ferramenta de TC para ver como acontece, tá? Então, aqui estou na nossa ferramenta e vou lá no importar, que a gente mostrou nas diversas. Eu vou usar o a quarta opção aqui, que é o botãozinho, para ele já dar tipo um Ctrl V na nossa ferramenta. O que a gente vê aqui, né? Foi interpretado. Opa, contagem do INSS, legal. Nome do segurado, nascimento, quantidade de vínculos. Clico aqui em importar, a gente vai ver que ele puxa esses períodos. E os parâmetros também já são preenchidos. A contagem do INSS tem todos os dados, né, que a gente precisa para uma contagem normalmente, né? Então, a gente tem aqui o sexo, o nascimento, DER, a espécie, os períodos e, eventualmente, alguma classificação que foi adotada lá pelo INSS. Vamos no demonstrativo? Cálculo tempo, DER. Opa, tem o demonstrativo, como que a gente comentou, e tem a totalização aqui, ó, 35 anos, 9 meses, um dia. O que a gente tem na contagem do INSS aqui? Vamos lá? 35 anos no mesmo dia. Então, a gente já tem uma consistência direta dessa contagem, né? Isso, então, não vou nem provocar vocês nesse momento, mas assim, a gente realmente entende que esse é o melhor procedimento de consistência do tempo do INSS, ou seja, você identifica, né, o que é incontroverso, né, o que o INSS realmente adotou, né, entendeu que era a totalização do segurado administrativamente, e aí que tem a questão judicial e a gente agrega esses períodos que foram pleiteados judicialmente. Então, por exemplo, aí mostrando um pouquinho na prática, né? Ah, beleza, opa, já tenho a contagem do INSS aqui feita, né? Legal. Só que eu quero dar um especial. Eu quero, por exemplo, esse condomínio, edifício Newcastle aqui, eu vou converter ele, só que, poxa, né? Pela questão dos lados que foram apresentados, eu só quero converter até 5 de março de 97. Então, eu tenho esse período aqui, né, de 96 a 2000. Vou usar a ferramenta que a gente comentou, recorte. Então, eu clico aqui no recorte, coloco 5 de 3 de 1997, dou um Enter, já me quebra esse período da Newcastle em 2 e classifico aqui como especial. Se quiser jogar um motivo aqui, né, também, determinação, tudo bem. Se a gente for um demonstrativo aqui, a gente já vai ver que aquele período, né, está quebrado, classificado e também com o motivo aqui da determinação judicial, né? Então, assim, aqui eu acho que, lógico, né, seria talvez o mundo ideal, né? Opa, contagem do INSS, puxo, só agrego agora o que vai ser o entendimento judicial e já tenho o resultado. Os casos práticos, a gente sabe que tem diversos, né? Ou muitos outros mesmo. Mas isso aqui eu acho que acredito que já seja um bom percentual, né? Pedido de reconhecimento de atividade especial. O que me interessa? Conselho do INSS e agregar o especial, né? Quero incluir um período rural, né? Outro que eu peço com uma certa frequência. Opa, já tenho a conta do INSS, clico adicionar. Quero considerar um rural aí de 1990, 31 de 12 de 1990. Legal, adiciona aqui, vai aqui para baixo, né? E aí eu posso até classificar aqui com rural para ficar bonitinho, né?
Aí vai ter aquele entendimento inicial, que não conta para carência, né, nessa análise do B42 comum, já vou aqui no cálculo do tempo, né, e a gente tem aqui já esse tempo totalizado conforme a determinação, né, conforme o que for julgado, no caso. Vocês veem que o processamento é muito rápido, né? Às vezes questionam assim, no sentido, puxa, né, eu tenho DR afirmada e tenho hoje também para fazer as análises, legal, será que valeria a pena colocar mais alguma data? O processamento é muito rápido, né? Às vezes, assim, a gente vê a trocar aqui de dar essa DR para uma outra, ou justamente usar a DR reafirmada como um recurso aí para você fazer algumas análises. Como o resultado é muito rápido, acredito que nisso a ferramenta já esteja muito bem, né? Mas aqui a ideia é só mostrar esse primeiro caso. Eu estou vendo pelo tempo, né, Kate? Eu vou passar para você falar o caso 2, mas dependendo, a gente continua amanhã a partir do caso 3, acho que sem problema nenhum, né? Aqui hoje eu acho que era necessário realmente dar essa visão da ferramenta como um todo, né? Até fica aí para o pessoal dar uma digerida durante o dia de hoje e o comecinho do dia de amanhã, se quiserem, né? Tragam para a gente algumas dúvidas aí, a gente trata também. Mas acho que só para a gente não consumir tanto tempo, já te passo para o caso 2, e aí, se tiver algum complemento também, por favor, que a gente fica à vontade. Ótimo, Eric. Eu vou passar aqui o caso 2, ele não tem tanto mistério assim, mas eu acho que dá para a gente fazer, né? E rapidamente, 5 minutinhos aqui, a gente passa por ele, pelo menos, né? Amanhã, qualquer coisa, a gente refaz ele novamente. Então, eu vou zerar aqui a aplicação. A primeira passagem aqui é um botão novo. Então, eu vou apagar todos os dados que eu tenho aqui para não ficar nenhuma rebarba do cálculo anterior que a gente estiver usando, tá? Como eu disse, a gente comentou, né? A gente vai trabalhar com o TXT por conta da anonimização dos dados. A gente também encaminhou a contagem para esse caso 2 aqui. Vejam só. Mas essa contagem aqui eu vou entrar numa parte que é muito importante. Eu tenho essa contagem aqui, mas se eu copiar ela, Ctrl C, ou quiser carregar lá na aplicação, veja só, eu vou abrir aqui um outro Word que eu tenho aqui, só para vocês notarem o que vai acontecer. Vamos ver aqui, vamos tentar importar ela aqui no primeiro, então, para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Se eu copiei, colei lá, opa, não foi. Veja aqui, que já traz até a lista de tudo que é aceito aqui, né? Mas não está dando certo, então, Kate. O que aconteceu? Eu vim aqui, eu tenho a contagem aqui, ó. Estou copiando ela, Ctrl A, Ctrl C, estou copiando para colar aqui, ó. E não está dando certo. Mas veja por que não está dando certo. Se eu colar no Word, olha aqui o que vem. Tá vendo? Se eu copiei e colei e ela tiver codificada desse jeito, não vai ter jeito. Tá? Porque aí na aplicação não vai conseguir entender. Ela precisa estar de uma tal forma que quando você colar, ela fique parecida com isso que a gente colocou no TXT. Ó. Ela traga os dados aqui para vocês. Tá? Nesse caso aqui é um QNIS que a gente encaminhou. Tem outras contagens também. Tá? Que ela vem os dados. Então se você der um Ctrl V no Word e ver aquele monte de código lá, não vai dar para importar. Tá? E é como é o caso desse caso 2 aqui que a gente trouxe. A gente tem a contagem, tentei importar, não deu certo. E agora? Aí a gente tem que partir para o QNIS. Vamos partir para o QNIS. Aí a gente tem aqui, ó, QNIS, Ctrl A e Ctrl C desse QNIS, que é desse caso aqui. E vou lá na aplicação e vou importar. Opa, importou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar com salários e tudo aqui. Importei esses dados. Opa, já tem aqui os períodos, mas aqui nos parâmetros, no QNIS, a gente só tem o nascimento. Aí eu vou ter que preencher as outras coisas que são necessárias aqui. Vamos verificar quais são as outras coisas que são necessárias na própria contagem do INSS. Tá? Na contagem do INSS, então aqui a gente tem qual é a DER? 6 do 10 de 21, aqui ó, 6 do 10 de 2021, e o sexo fica aqui embaixo, ó, masculino, tá? Fiquem atentos à questão da DER, que a DER e a DIB podem modificar. Se tiverem diferentes, vocês utilizem a DIB, tá? Que é o que prevalece. Ótimo, então aqui o sexo aqui é masculino, ó, sexo masculino, ótimo. Selecionei sexo masculino. Mas se eu bater o olho aqui, já vou ver, opa, tem um período especial aqui. Quando eu trago QNIS, geralmente não vem esse período especial indicado. Tá? Então, se a gente for lá na contagem de tempo, a gente vai ver aqui, opa, quanto tempo deu aqui, ó? 26,92. E aqui? 33,2,23. Não bateu. Mas por quê? Aí a gente já sabe. Teria que ir passando, analisando cada um deles, a gente já sabe. Ó, já tem um período aqui que foi enquadrado como especial. E aqui a gente não enquadrou, né? Porque olha só, basta ir nos períodos aqui para a gente verificar. Ó. Quando a gente trouxe o QNIS, ele está os dois períodos aqui só e não temos mais nada aqui classificado como período especial. Então, o que a gente pode fazer? Ó?
Começa em 5/9 de 2003, ó, aqui, ó, 5/9 de 2003 e acaba em 6/10 de 2021, tá? Esse período aqui, então eu posso recortar ele, apesar de ele ter trazido estar trazendo até hoje, ó, 6/10 de 2021, recortei ele aqui, ó, ficou até 6/10, que eu posso fazer aqui então, enquadramento especial 25. Como é que eu sei isso? Aí vale a pena dar uma olhada naquele material que a gente encaminhou, mas é o TBC aqui de 25, tá? Se tivesse importado a contagem, ele já teria trazido isso para mim. Então, vamos ver quanto deu o resultado aqui agora. Olha lá, 33.223. E o cálculo do INSS? 33.223. Tá? Então, aqui a gente já teria uma consistência. Opa, eu tenho um ponto de partida para fazer o cálculo conforme o julgado vai trazer. Mas antes de fazer isso, eu queria trazer aqui para vocês. Vejam só aqui, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Vejam só aqui, ó. Esse período aqui, ele está classificado como especial, porém, olha o fator de conversão, 1. Porque a emenda 103 lá prevê que não pode haver a conversão de tempo especial em comum a partir da emenda 103. Então, mais uma funcionalidade da aplicação. Ela entende, ela tem essa inteligência, ela faz a conversão antes da emenda. Aqui, ó, a gente tem aqui o período que antecede a emenda até a data da emenda. Ela faz a conversão, porém, esse período após a emenda, apesar da gente ter classificado ele lá como especial, ela não vai fazer essa conversão por conta dessa vedação que existe na emenda. Tá? Então, ela está aqui. Você não precisa se preocupar, mas... E o fator de conversão modificado? Eu vou precisar alterar isso lá? Não. Não vai precisar. A aplicação já te dá isso. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Não continuou não cumprindo nenhum requisito. Então, você poderia vir aqui nos períodos. Ah, mas o juiz entendeu que mais esse aqui de trás era especial também. É só alterar aqui, ou uma parte desse período aqui, até 97, enfim. Onde você quiser fazer as modificações, você pode trazer. Mas veja, ó, 2003 a 2021. Lá no cálculo tempo, ela quebra o período no marco da emenda, e o que pode converter, ela converte. A gente tem aqui um período convertido maior, né? Aqui, ó, há um acréscimo, ó, 22,8, e aqui esse continua com 1,10,23. Tá? Então, ela tem essa inteligência por trás aqui, que ela não faz essa conversão. Eu acho que deu para passar aqui, mas se alguém tiver dúvida também, a gente pode retomar amanhã, porque agora o nosso tempo já está se esgotando aqui. Então, eu não sei quem que vai, se o doutor Pedro está por aí para finalizar aqui a data de hoje, eu acho que a gente já pode ir encerrando por hoje. Perfeito, viu, Kate? Perfeito. Doutor Pedro, por favor. Obrigado, Eric e Kate. Excelente. Com certeza que amanhã vai ser ainda melhor. Vai dar para fixar, né, na prática tudo isso que a gente aprendeu. Eu acho que as perguntas, vocês conseguiram durante a apresentação já ir matando elas aqui, então acho que está tudo certo. Agradeço aos dois, então, a todos que participaram, ficaram até agora. E amanhã estamos juntos de novo. Tá joia? Perfeito. Obrigado, Dani, do Iluminas, pessoal aí da Secard que ajudou a gente. Joia? Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau.